Fala galera, Pastor Lucas Teodoro aqui, estamos aqui hoje para mais um ADMcast e é com muito prazer e privilégio que nós temos a honra de receber esse jovem casal que é o presbítero Gabriel Pavan e também a sua esposa Amanda Tischer, né? Episódio 06 e quero dar primeiramente boa noite para eles. Boa noite, Gabriel, boa noite, Amanda, sejam bem-vindos. Obrigada, boa noite. Boa noite, Pai do Senhor, muito obrigado. Quero aproveitar já e agradecer, né, pela oportunidade, pela porta aberta, por fazer da voz da gente ouvintes a ouvir, né? Então, agradecer aqui a Demicast, todos os organizadores, ao pastor Lucas Teodoro pela porta aberta, por tudo. E que esse é o 06, mas terão muitos e isso vai propagar muito. E quem não segue esse perfil, que comece a seguir, porque tem conteúdo de qualidade. Bacana. Ô Amanda, estou muito feliz de ter você aqui também. Obrigado, Gabriel, por vocês, vou chamar assim, sem muita liturgia, né? Presbítero, cantor. Muito alegre em receber vocês aqui. Sei que vai ser um tempo de qualidade, né? A gente já desfrutou de um culto maravilhoso semana passada, né? Eu gosto sempre de, quando a gente senta aqui na mesa, eu falo que é uma mesa de edificação e de testemunhos. E eu quero aproveitar, compartilhando com o pessoal que vai ver esse episódio. Nós tivemos um culto de campanha na semana passada que a gente, assim, tá na memória. Ficou na história. Deus usou muito a vida do presbítero Gabriel Pavan. A Amanda, então, meu Deus do céu. O céu foi aberto junto com ela. Meu Deus, foi muito forte. E assim, a gente tem visto de lá para cá muitos testemunhos. Muita gente ficou impactada, Gabriel. E assim, para começar esse episódio, eu queria que a gente lembrasse um pouquinho daquele culto. É, como foi para vocês ali esse trabalho na quinta-feira? O Gabriel fluiu de uma forma e eu fiquei impactado em ver vidas no altar, batismo no Espírito Santo. Foi muito forte, né? Foi um tempo excelente, né? Na verdade, assim, foi a primeira vez que eu vim ali, né, ministrar, e é uma responsabilidade muito grande, sabendo que o pastor Lucas Teodoro é um pregador itinerante, e tem outros pregadores ali também que desenvolve, que tem um trabalho bíblico legal. Mas a gente sempre está respaldado por Deus, né? Porque Deus que sempre fez tudo que a gente esteve até aqui. E este culto, assim, foi marcado pelo desafio, né? Os músicos não entra nem em questão, ajuda muito, né? Ajuda muito. E quem não gosta muito de músico tem que entender que os músicos ajudam o culto, ajudam o preparo do culto, ajudam o pregador, desenvolve mensagem, faz as pessoas sentir a vontade no culto. Então, muitos cantores ali, muitas cantoras de boa qualidade, então isso contribuiu para tudo, né? E Deus agiu de forma maravilhosa, né? Para fluir uma boa mensagem ali. Vocês estiveram também na vigília, né? Tô me recordando aqui, puxando a memória. Vocês estiveram na vigília também, né? Tivemos. Madrugada forte, né, Amanda? Eu lembro, Deus usou muito vocês lá também, né? Nossa vida, foi algo assim tremendo, foi céu na terra. Vou dar uma introdução básica antes de nós entrarmos aqui nos assuntos, foi só para nós lembrarmos o culto que foi assim fenomenal que nós vivemos na quinta-feira retrasada. Mas assim, presbítero Gabriel Pavan, casado com Amanda Tischer, residem hoje em Vargem Grande do Sul, congregam ali na Assembleia de Deus Ministério do Belém, pastor Osnir, né? Fica aqui também um abraço, pastor Osnir, um grande amigo. Eu queria aproveitar, dentro dessa introdução, já 2 anos e 6 meses de casados, né? Eu queria que vocês compartilhassem um pouquinho com a gente. Pode aí fazer um bate-bola os dois. Vamos começar talvez aí com o Gabriel, depois a Amanda. A gente estava, antes de começar a gravação, a gente estava ouvindo um pouquinho do testemunho. E eu fiquei muito impactado em saber, Gabriel, que você com 28 anos, é isso? Isso. 28 anos, já teve um testemunho assim muito profundo, muito forte. Como que foi para você essa conversão, um pouquinho daquilo que você estava contando nos bastidores? Eu queria que você compartilhasse com a gente, com muitos jovens que vão ouvir esse podcast e com certeza vão se identificar com o que Deus fez na sua vida. Assim, a gente cresceu e se desenvolveu dentro da igreja. A gente era da Deus e Amor, né? E teve esse tempo produtivo que serviu de crescimento pra gente. E a gente vivia muita dificuldade dentro de casa, muita dificuldade mesmo, porque meu pai era alcoólatra. Sim. E a gente enfrentava algumas dificuldades que não era de uma família comum. A gente entrava dentro de casa,
A gente poderia estar ali dentro de casa, mas a gente não sabia se a gente ia dormir no mesmo dia dentro de Meu casa. Deus. Essa é a grande realidade. Então, eu comecei a trabalhar Muito jovem, com 12 anos. Então, o período de paz que a gente tinha é de estar no trabalho, porque a casa era um ambiente hostil, de dificuldade, porque era cheio de incertezas. Então, depois que a gente entrou nisso, meu pai, em 2011, ele passou por uma doença e acabou falecendo, né? Então, essa seria uma virada de chave, e é com muito pesar que eu digo isso, né? Eu tenho passado por alguns lugares, quando eu conto esse testemunho, que é com muito pesar que eu digo que, assim, foi um sentimento que agora vamos ter paz, que agora nós vamos viver. Sim. E deixar bem enfatizado que não é que a gente não ame o pai, não é que a gente não goste do pai. Era pelo ambiente hostil que tinha. A dificuldade dentro da casa, né? Isso, a dificuldade, a minha mãe sendo agredida e aquela história toda. Então, eu costumo sempre dizer que não foi ninguém colocou eu para fora da igreja e ninguém me tirou da igreja. E enfatizar muito bem isso, que ninguém tira ninguém da igreja, né? A gente tinha uma vontade de sair. Eu nunca tinha ido numa balada, eu nunca tinha ido tomar uma com os amigos no bar, eu nunca tinha ido em uma festa, não tinha esse bate-papo com a galera do mundo. Sim. Então, era um período de descoberta. Então, eu saí para descobrir tudo o que tinha o mundo para descobrir. E nesse período eu me envolvi com o mundo e o mundo me envolveu comigo. E no meio deste sistema aí, no meio deste período, eu acabei conhecendo as drogas e num período de cerca de 6 anos, eu cheguei dentro de uma igreja já com nariz entupido de cocaína, dependente químico, vivendo uma dificuldade, enxergando a saída da minha mãe que era só internação, que era outro Sim. caso, e ouvi uma palavra, né? E a palavra que que estava sendo pregada era: Saulo, Saulo, por que me persegues? Uau. Nesse sentimento de perseguição contra o evangelho, porque uma vez que nós não fizemos em prol do evangelho, nós somos automaticamente perseguidores do evangelho, Perfeito. né? Porque a omissão, ela também gera uma perseguição no evangelho. Então, quando a gente imagina, eu não falo mal dos crentes, eu não critico o barulho que a igreja faz, mas não faço nada para as coisas mudarem, eu também sou um perseguidor do evangelho. Porque a mensagem do evangelho é propagar as boas novas e intensificando esse trabalho para que mais pessoas possam intensificar e viver o Cristo vivo, né? Sim. Então, quando eu cheguei ali, por este período, jogado ao chão, pedindo uma misericórdia para Deus, para que tirasse tudo aquilo de mim, para que não tivesse mais vergonha na minha casa, com a minha mãe, com mais ninguém. Eu fui para casa, joguei a droga que eu tinha fora, joguei o cigarro que eu tinha fora e resolvi viver uma vida diferente. Eu não sabia o que seria depois disso. Uma palavra e foi o impacto. Isso é muito forte. de mudança. Você ouviu aquela palavra e o impacto veio e automaticamente você conseguiu depois daquele culto tomar essa atitude, foi isso? A dificuldade, ela já existia. Sim. E a vontade, ela também existia. Mas a palavra, ela é eficaz. A palavra veio, isso é muito forte. Então, quando a palavra vem, ela automaticamente ela dá um certo respaldo para a gente que vive dificuldades, né? Perfeito. Então, Esse respaldo da palavra fez a grande mudança, a virada de chave. Quando eu joguei tudo fora, eu tinha um costume de orar sempre na igreja. E eu costumo sempre dizer em roda, converso com os amigos, que não foi a minha mudança, foi a oração que mudou a mim, né? Perfeito. Então, o que acontece? Quanto mais eu orava, eu me sentia mais distante das dificuldades que eu tinha anteriores. Sim. Então, assim, esse bate-papo vale muito porque a gente precisa utilizar das oportunidades para que outros jovens ouçam esse momento. Claro, né? com certeza. E com certeza eles que vão ouvir, eu quero que você deixe essa mensagem que há esperança, então. Porque você tinha quantos anos na época? eu tinha 21. 21 anos. É muito novo, né? Quantos jovens, infelizmente, nós estamos falando hoje de uma realidade de pessoas até mais novas, Gabriel, que estão tendo, né, esse encontro com essa vida terrível, angustiante, e talvez, eu tenho certeza que, talvez não, com certeza, esse podcast vai ser resposta para muitos deles que há esperança. E aí, como foi? Recebeu a palavra, foi para casa? Recebi a palavra, Sim. fui para casa e
E naquele momento eu falei, é hora de mudança. Não vai ter mais essa história, não vai ter mais isso. E a partir daquele dia era aquela sequência de oração, era ensaio das irmãs, estava lá orando, era dia orando, era culto de ensino, estava orando, estava envolvido o coração, Sim. né? E esse envolvimento do coração fez toda a diferença. Minha oração nunca foi para Deus fazer o pregador, Olha nunca isso. foi para Deus fazer eu nos cartazes, nunca foi para Deus propagar o meu nome, para eu ganhar seguidores, para nada acontecer. Minha oração era: Deus, livra-me da cocaína. Uau! Cara, isso é muito pesado. Livra-me do álcool, livra-me dessa situação, faz eu alguém melhor, alguém que possa desenvolver melhor. E assim, quando a gente está numa vida como essa, é só decepção na família. Meu Deus. Quem que gostaria? Quantas mães hoje não Vive a mesma dificuldade da minha mãe. Quantas mães não chegam em casa e esperando o filho chegar, e na madrugada o filho chega, drogado, ou quem sabe pega o próprio dinheiro da mãe, porque a droga já dominou a ele, ou que o emprego já não satisfaz mais ele, Já se não tornaram para, reféns, né? não para do gargum, Sim. tudo que se tem perde. E assim, o inimigo é tão astuto que ele faz a gente achar que a gente é grandão. Porque você vai numa baladinha, acontece alguma coisa, você tá ali, tem mulher, tem amigos, tem bate-papo, tem aquilo outro. Então faz você achar que está forte, enquanto você está enfraquecido, né? Verdade. Essa é a grande realidade. E quando eu passei por este período de passar pela oração e tudo mais, eu tinha uma retração da sociedade, né? A sociedade não aceitava bem pela dificuldade que a gente tinha, né? Então, essa dificuldade impedia outras pessoas de se aproximar da gente. Aqui eu quero deixar uma mensagem, aproveitar aqui, Sim. né? Para os jovens que vão receber outros jovens do mundo em mesma situação, em abraçar, em dar confiança, em acreditar nas pessoas também. Porque às vezes a gente é muito egoísta. Às vezes alguém acreditou na gente, quando é para a gente acreditar em alguém, a gente não quer, né? Isso é forte. Então, a questão da gente acreditar, muitas das vezes, a gente está salvando não uma pessoa, a gente está salvando uma família. Uau, né? é isso. Você sentiu, então, essa rejeição quando você chegou? Quando eu cheguei, eu tive uma rejeição muito forte, porque é o cara drogado, é o cara que tá nas baladas, é o cara isso, é o cara que veio na igreja para pegar menina, e Sim. quando foi tudo ao contrário, né? É o cara que veio aqui para bagunçar a igreja e vai embora daqui uns dias. Sim. Ó, Fogo de palha, não conheceu Jesus nada. Essas são alguns dogmas, algumas palavras, escondeu atrás da Bíblia, aquela coisa toda, A né? história toda. Que o negócio tava ruim lá fora, agora quer esconder na igreja e tudo mais. Sim. Então, a própria igreja coage a gente, né? Sim. As pessoas. Então, não estou generalizando, mas a maioria Uhum. foi beneficiado pelos benefícios de Deus, e quando é para repassar os benefícios que Deus deu, a gente fica um pouco estagnado, né? Retrógrado. Perfeito. Então, não consegue desenvolver esse trabalho. Então, uma mensagem que eu quero deixar é: quando vier um jovem, acredite. Toda alma foi feita para ter uma mudança. Né? Toda alma, toda vida. Ela não nasceu para o fracasso, ela não nasceu para as drogas, ela não nasceu para ter uma família destruída, ela não nasceu para dar desgosto para a mãe, para o pai, ela não nasceu para ser um mau funcionário, ser um mau obreiro, ser um mau crente, um mau membro da igreja. Ele nasceu para desenvolver uma grande mudança. E o que a gente acha, que a gente acredita, ou a maioria de nós, é que as pessoas precisam estar prontas sempre. E quando é que ninguém está pronto? Isso. As pessoas estão se desenvolvendo para ficar pronto, né? A gente prega, a gente canta, a gente vai na igreja, a gente cultua, e as pessoas dizem: aquele lá está na igreja, aquele lá faz isso, aquele lá faz aquilo. E não entende a realidade do evangelho. Que o evangelho é não estar pronto, está preparando-se para estar pronto. Sensacional. Né? Então, o que as pessoas vão dizer, o maior julgamento hoje do meio nosso, é falar: mas olha lá, acabou de brigar com a esposa, e a própria esposa pode dizer para ele: já vai na igreja, debaixo da Bíblia, vai lá, crentinho. Mas ela não entende que ele ainda não está pronto. Né? Então, o maior desenvolvimento o jovem hoje caiu, e todo mundo: é o que eu disse, e não acredita pela segunda vez. E quantas vezes for necessária, a gente precisa ajudar, contribuir, desenvolver trabalhos que acreditem em pessoas, humanizados, para que a gente consiga avançar. Seria um evangelho na prática, né? Sem teoria, né?
Aproveitando assim, dentro dessa questão de testemunho, Amanda, em contrapartida, como que foi? Hoje você está com quantos anos hoje? 21. 21 anos. Como que foi para você essa transição de adolescência, ministerialmente? Eu sei que você foi criado em São João da Boa Vista, né? Sim. Gabriel foi criado em Vargem Grande do Sul, então são duas cidades diferentes. Como que foi para você aqui, esse período, e quando que foi para você a virada de chave da questão de conhecer Jesus? Como é que foi para você? Eu nasci num berço evangélico. Eu Sim. nunca saí da igreja, sempre segui tudo certinho. Sim. A minha mãe, meu pai, assim como a mãe do Gabriel também, sempre me encaminhou na igreja, escolinha dominical, Sim. cantar com as crianças, jovens. E é claro que as oportunidades sempre do mundo vêm a oferecer algo, né? Uhum. Mas graças a Deus eu nunca saí de Sim. dentro da igreja, sempre estive firmada ali. E a parte ministerial, que começou a formar mais na minha cabeça, assim, foi em torno dos meus 17 anos. Fui cantar numa congregação daqui do Belém, em São João da Boa Vista mesmo. Sim. E ali Deus fez algo extraordinário e a partir daquilo foi começando a surgir mais convites em outras denominações, em outras cidades, e assim deu a continuidade. E esse momento dos 17 anos, você passou a entender esse chamado de Deus na sua vida, na área do louvor, né? Sim. E você começou a vivenciar isso na prática. Porque, como vocês falaram, né? Ambos foram criados dentro da igreja. Nós estamos falando, no caso do Gabriel, que teve essa experiência. Olha para você ver a importância familiar, né? Que teve a questão do pai, a perca do pai, posteriormente a experiência externa, mas a primeira criação estava ali marcado, não é? A sementinha Gabriel, foi aquela plantada. semente estava ali. Então tá. Nós estamos falando, lógico, de uma denominação como, no caso você foi criado dentro da Assembleia de Deus do Ministério do Belém, aqui em São João, você dentro de uma cultura Deus é amor. Eu acredito que não exista um povo hoje, uma denominação que ore como a Deus é amor ora, não é? Então, o povo da oração, como você falou, era uma rotina de oração que você já vivenciava lá atrás, via sua mãe, né? Isso é maravilhoso. Mas, para a questão ministerial, quando tem essa virada de chave, né? Tipo assim, poxa, peraí, eu estou representando hoje o ministério, tenho um chamado de Deus na minha vida. Foi nos 17 anos, Sim. quando isso aconteceu. E eu quero aproveitar, entrando ainda em questão de testemunho, 17 anos, beleza. Se descobriu no ministério, chamado na área do louvor. Eu queria entender para você como que foi estar no interior de São Paulo e se descobrir na área do louvor. E aqui hoje no interior nós temos poucas vozes que louvam. E eu não digo só cantar porque você tem uma voz muito, muito boa, mas eu digo assim, a unção de Deus que está por trás. Como que foi para você? Você se viu dentro de um desafio assim, Amanda? Poxa, eu tô no interior de São Paulo. Teve por algum momento esse pensamento pelo ambiente? Como que foi para você esse momento? Assim, é até complicado de se dizer, porque quando aconteceu, o que começou a crescer mais no meu ministério, o meu avô, infelizmente, ele chegou a adoecer e ficou na cama. Sim. E eu me vi sozinha, louvando nas igrejas. Ele louvava com você? Não. Ele apoiava o seu ministério? É que assim, eu Como que é? não dirigia nada, então eu dependia do meu pai e minha mãe. E Sim. como meu avô acabou adoecendo, o meu pai ficava mais com meu avô, a minha mãe tinha minha irmã pequena, e eu me vi sozinha nesse mundo. Então era complicado eu chegar nas igrejas, pegar uma agenda muito longe. E aqui no interior de São Paulo, a gente até conhece bastante gente, mas era complicado eu estar indo sempre sozinha, sabe? Sim, perfeito. Muito nova também. Muito nova, Não era tinha- de menor. Sim, não tinha possibilidade de dirigir ainda, né? Sim. Então, nesse momento ali, veio essa dificuldade, você chegou a pensar como foi pra você, pessoalmente falando? De eu estar indo nas igrejas? Sim, como que você se viu assim, ó, poxa, eu tô no interior, tô cheio de dificuldade agora, mas eu sei que Deus tem alguma coisa comigo. O desejo de louvar, na verdade, sempre ardeu no meu coração. Porque desde pequenininha eu cantava nas igrejas, com meus 7 anos eu comecei aula de música, eu toco alguns instrumentos. Sim. Então esse desejo de louvar sempre ardeu. Muito bom. Então, quando começou a surgir os convites, ali no fundo, eu era uma menina muito vergonhosa. Ainda sou. Dá pra perceber isso. Sim, não, com certeza, os dois. Mas- Os dois são um pouco tímidos, mas acho que já se soltaram já, estão em casa, né? Mas o desejo ardia muito lá no fundo. Então era aquela coisa, eu chegava na igreja às vezes tímida, meio retraída, só que quando pegava o microfone na mão, era totalmente diferente. Era muito gostoso, era
era bom estar ali louvando. Às vezes o dia podia estar péssimo. Na época eu estava na escola, tudo. Sim. Poderia ter acontecido uma situação triste, desconfortável, mas de saber que à noite tinha uma agenda, tinha um compromisso com Deus em alguma igreja, já era totalmente diferente. Era gostoso estar ali. Que bacana, que legal. E no caso, voltando pro Gabriel, o Gabriel viveu essa transição, voltou para a igreja, sentiu a rejeição, né? Num primeiro momento. O que te fez permanecer, filho, diante da rejeição? É assim, teve um episódio que um dia que eu estava indo na igreja, né? Sim. Vou contar bem rapidinho. Você tem todo o É. tempo, meu filho. Fica à vontade. Assim, meu irmão foi líder de jovens, né? E, na época na igreja, e assim acabou passando um pouco a rejeição, porque eu preguei pela primeira vez. Alguém que vai ver esse podcast aí já pode ter ouvido essa mensagem. Qual que foi? A mensagem do filho pródigo, né? Das parábolas, né? Das 3 parábolas. E então eu preguei essa mensagem, foi a primeira mensagem que eu preguei. E fui embora para casa. O pastor me deu um outro convite para me pregar em outra oportunidade. E eu estava indo... A primeira vez que eu cheguei na igreja com 49 quilos, né? Uau! Em estado esquelético, Quanto você praticamente. pesa agora? Hoje eu peso 72, mas ainda sou magro. Então o negócio era feio. Filho, você estava mais magro que eu. Um negócio morto-vivo. Mas, depois desse período que eu cheguei em casa, tudo mais, preguei a primeira vez ali. E pela segunda vez que eu tive a oportunidade, o terno que da primeira vez era um terno colado todo com fita, que ele era emprestado, que ele estava muito largo e eu era muito magro. Eu falei, vou comprar um terno. Comprei um terno. Isso, No gente. Mercado Livre? Comprei um terno no Mercado Livre, né? E falei, agora eu sou pregador, agora eu sou o cara. Aí fez a barra do terno, ajustou ele certinho. Falei, vou caminhar. Quem é de Vargem conhece que a igreja que eu congregava é próxima à rodoviária. Sim. E eu moro ali no Próximo à Avenida Hermete Pioche de Oliveira, próximo ao antigo supermercado. Mercado Dia, que vai abrir o Marine agora, né? Sim. Então, a caminhada era um pouco longa, porque as drogas me tirou a moto, me tirou o carro, me tirou tudo que eu tinha, né? Então, nesse dia eu saí de casa com a minha Bíblia na mão, caminhando como todos os dias, e veio uma chuva como aquelas de verão, aquela chuva repentina. E esse foi o dia de maior dor que eu tive. Nem nada superou essa dor. Porque eu caminhando para ir para a igreja, a pé, passava alguém, Pai do Senhor. Falei, o camarada vai me dar carona agora. Passava um segundo, Pai do Senhor, e a carona não vinha. E o terno que não era de boa qualidade, a tinta já caindo no chão, Meu Deus. Correndo. as lágrimas rolando pelo rosto. E o sentimento primeiro de quem vem é assim, eu vivi no mundo. Sim. E o mundo é acolhedor, né? O mundo das pessoas, se você não tiver um carro, ele te empresta. Se você não tiver dinheiro para entrar numa balada, ele te paga teu ingresso, nem se for pra você pagar depois. E eu me senti frustrado com a igreja, né? Naquele Sim. instante, porque a igreja não me abraçou como eu imaginava que a igreja poderia ser, né? E o mundo me abraçou melhor, né? Sim. Então esse sentimento mexeu comigo. Eu caminhando, chorando, as lágrimas rolando, porque diante de uma situação já toda conturbada, um mix de sentimentos, é inevitável o choro, a lágrima, né? Meu Deus. Não tem Então, coração que aguenta. aí eu chorando, eu falei, não vou mais na igreja. Eu sentei em um banco que tinha aí na Rua dos Paulistas, nem sei se tem mais ele ainda, um banco de madeira. E quando eu sentei, as lágrimas estavam tomando eu, e um senhor sentou ao meu lado. E o que eu acho mais interessante nesse período aí é que eu não tenho uma visão de que aquele senhor frequentava alguma instituição religiosa. Mas ele sentou do meu lado e disse, aonde tu vai tão bonito assim? Aí eu disse para ele, eu ia na igreja, mas não vou mais. E a palavra dele que mexeu comigo, ele disse, vai sim, continua a tua caminhada. E a menção que mexeu comigo foi, todo esforço vai valer a pena. Quando ele disse isso, nenhuma crítica mais, depois dessa fala, pôde me parar. Porque a gente, por ser jovem, por estar envolvido com a obra, por naquele momento ainda não ter um namoro, não ter um relacionamento, não ser casado,
Quem já viveu o ministério sem casamento sabe a dificuldade que é o desafio, que é muito maior que quando a gente é casado, né? Então, aquela retração, aquela falatório, aquelas coisas que as pessoas falam sem saber se é verdade e tudo mais. E eu fui vencendo todos esses desafios, porque entendendo que todo esforço vale a pena mesmo. Porque naquele dia eu não entendi nada, mas os anos foram passando. E agora eu começo a entender o quão Deus é bom, né? É uma semente plantada que germinou, cresceu e estou vislumbrando frutos, né? Assim, não estou dizendo de frutos financeiramente, de prosperidade financeira, mas eu vivo a prosperidade de realizações. Isso é sensacional. Essa satisfação pessoal, né? De poder falar, eu cheguei aonde eu nunca imaginei que eu poderia chegar, mas estou satisfeito. Porque uma coisa é a gente pensar que a gente quer chegar e que poderia chegar e as coisas não acontecer. E o ministério, nenhuma frustração é para mim, porque eu não imaginava viver nada disso, entendeu? Então, o que eu viver tá bom para mim, né? Então, foi esse grande desafio que eu vivi, de atravessar esse período. E depois deste período, quanto os anos vão passando, as pessoas vão confiando mais na gente. E vou utilizar mais esse tempo para deixar uma palavra para os jovens que estão regressando para a obra de Deus, ouvindo para a obra de Deus, de que a gente tem esses períodos mesmo, irmãos. Esses períodos de incertezas, de dificuldade, de que o mundo é melhor do que tudo. Só que eu entendi uma coisa muito encantadora. A igreja, a verdadeira igreja, as pessoas que não acolhem a gente não faz parte dela. Mas tem muita gente que faz parte da igreja. Tem muita gente envolvida com a obra. Tem muita gente que vai abraçar você. Então, não são as críticas, não são as lutas, não são a rejeição que pode te parar. E um pensamento que a gente precisa elevar o nível é pensar o quanto Deus ainda pode fazer, né? Porque o que move a gente não é o presente, não é o passado, é o futuro. É sempre vislumbrar um projeto, um sonho. E eu sempre tive sonhos, sempre tive sonhos, sempre tive projetos. E eles caminham comigo desde criança. E hoje eu vivo muito mais do que projetos e sonhos. Uau! Isso é muito forte. Eu quero aproveitar, o bate-papo tá sensacional. Eu queria saber, na verdade, agora, aproveitando esse contexto já de ouvir os testemunhos, quero saber quando que se chocou esses mundos, né? Quando que, quem mexeu, aonde, ou como que aconteceu esse casamento que já começou já com um primeiro encontro, um primeiro momento. Aonde que vocês se conheceram? Como que foi? Teve alguém que intermediou? Foi na igreja? Onde que foi? Como é que funcionou? Quem vai começar? Começa, Amanda, vamos lá. Amanda, como é que foi? Eu, na verdade, eu não conhecia o Gabriel. Sim. Nem sabia da existência dele. E ele acabou, acho que vendo um vídeo meu, cantando numa congregação do Belém, aqui em São João mesmo, e me mandou uma solicitação no Facebook. Deus Só já tava que fazendo eu lá, não Gabriel. vi essa solicitação no Facebook. Sim. Aí você pediu meu contato com uma conhecida, uma amiga sua, né? Se eu não me engano. Não, foi assim. Aí o que aconteceu? Vai, Gabriel. Foi assim, ó. Eu vi um vídeo, porque assim, as pessoas que me conhecem sabem que eu não tive namoro depois que fui pra igreja, né? Sim. E nem tive esse negócio de ficar com ficadinha com mulher. Sim. Porque eu sempre entendi, sempre, assim, que relacionamento você se cura primeiro e depois você oferece. Perfeito. Porque um relacionamento que você suga outra pessoa para curar você, não é relacionamento, é cansaço, fadiga. Então, eu precisava me curar, precisava de um tempo, precisava reestruturar, precisava pagar conta, precisava ter a vida em dia, para depois pensar em algo. Porque na igreja a gente não tem como ficar namorando, namora e as coisas não acontecem nada, né? Então, é que eu falei, eu sempre tive sonhos, sempre tive projeto. E eu tava vendo um terreno lá em Vargem, né? Terreno que é a nossa casa hoje. Uau. Esse terreno aí é fruto de Deus, isso aí é milagre puro. É mistério. O jeito que aconteceu, eu não sei contar, mas aconteceu. Aconteceu. E aí, o que aconteceu? Eu tava vendo esse terreno e tudo mais. Eu falei, vou fazer uma casa aqui, mãe, vamos financiar uma casa e eu vou alugar essa casa e a gente continua morando lá e com o aluguel dela eu pago o financiamento dela. E a gente começou isso. Só que eu já tinha conhecido a Amanda, só que ela não me conhecia. Sim. Eu tinha uma amiga aqui em São João, né?
E ela postou no story dela uma vez a Amanda cantando aquele hino Prioridade. Uma congregação. Eita, Jesus. Aí eu o peguei... coração do homem. Aí eu tava com o meu irmão, aí eu falei pra ele, vou namorar essa moça aqui. Eita, olha isso, é disso que eu gosto, é decisão. Aí ele falou, para de ser louco, cara. Aí ele falou, não, eu vou. Eu falei pra ele. Aí eu falei pro meu outro irmão, ele falou, rapaz, você nem sabe de onde essa mulher é. Eu falei, eu vou namorar essa moça aí. Porque a primeira impressão pelo vídeo, eu não imaginava que a Amanda era tão menininha, tudo bem jovem, né? Eu falei, vou namorar essa moça. Só que o tempo passou demais, e aí eu mandei uma solicitação de amizade pra ela. E isso passou, 6, 7, 8 meses, Eu não vi. Só que aí eu comecei a acompanhar ela, né? Comecei a acompanhar ela. Aí, como a gente sempre teve um bom relacionamento com a turma, ficava vendo. Porque eu não via, enxergava ela até despertar o interesse nela, né? Sim. Aí eu comecei a ver ela cantando nos lugares e tudo mais. E um dia teve uma agenda dela aqui em São João, que eu falei, eu vou nessa agenda, eu vou conhecer essa moça. O meu irmão. E calhou que no mesmo dia da agenda dela eu tinha outra agenda em outro lugar. Eu falei, deu ruim. Detalhe que nessa agenda eu não sabia quem que era o irmão do Gabriel. E eu lembro que eu tava com pedra no rim. Sim. E no meio do culto eu levantei, fui beber água. E o irmão do Gabriel tava sentado e falei assim, Pai Senhor, irmão. Peguei meu copo e sentei. Depois que eu fui ver que era o irmão dele. Uau, olha isso. Aí, o que aconteceu? Você falou uma coisa importante, antes de seguir, você falou uma coisa importante. Isso aqui eu quero deixar, porque isso aqui é uma lição, cara. Quando você viu ela, você se assentou no coração, mas pessoalmente falando, você não se envolveu com nenhuma moça antes quando você voltou pra igreja. Você estava se preparando exatamente pra pessoa. Sim. Queria que você falasse rapidinho sobre assim, isso, porque essa visão é pra poucos. Tem uma coisa que todos não é? os jovens... Maturidade, né? Que todos os jovens que me conhecem, até a turma lá de Vargem e tudo mais, eu sempre bati na tecla de bate-papo com os jovens que eu não casaria sem ter uma casa para morar. Uau! Eu não casaria nesse momento, entendeu? Então foi isso que eu falei. Enquanto eu não tiver alguma coisa, eu não caso, entendeu? Não é desmerecer quem casa, isso é um pensamento meu, né? É uma vontade minha. Preparar o ambiente e tal. Então, sem casa, eu não vou casar e tudo mais. E minha mãe sempre falei com a minha mãe também, que eu não casaria sem casa. Então, eu vi esse terreno. Então, eu despertei o interesse porque eu já estava no terreno. Né? Então, eu falei assim, não existe namoro sem projeção de casamento. Isso é a verdade. No mundo, na igreja, qualquer instituição religiosa, namoro para passar tempo é perca de tempo. Perfeito, é isso. Então, o que acontece? Eu sempre tive essa ideia. Não é porque eu conhecia a Amanda. Se fosse com outra pessoa, seria o mesmo pensamento. Você se preparou antes, né? Então, eu estava em uma condição financeira melhor, né? Não era um negócio estrondoso, mas era uma condição financeira legal. Até para mim, assim, é porque hoje, sim, não estou desmerecendo ninguém. A galera hoje quer namorar, mas não quer trabalho, não quer desenvolver. Perfeito. Não quer crescer. Não é que não tenha oportunidade, não quer, entendeu? Perfeito. Aí não tem dinheiro, tem que dividir um lanche com a futura namorada. Então, já começou errado. Entendeu? Não já teve começou preparo. errado. E isso eu não estou falando para desmerecer ninguém. Isso aí é um preparo, porque se não tem mais o cortejo, tem você ter o respeito com o pai, com a mãe da noiva, com a mãe da namorada, porque ele criou uma jovem durante o tempo, destinou tempo, dinheiro, tudo mais, e aí tem um camarada, não tem um dinheiro para pagar um lanche para a namorada. Então é tudo errado. É como? Tudo errado. Irmão, Jacó trabalhou 7 anos para casar com a mulher. Os caras querem casar sem estar trabalhando. Não tem condição. O barulho da panela de pressão tá tocando meio-dia e tá lá, dormindo, namorado. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Então você já se preparou antes. Eu me preparei e aí o que acontece? Eu vi esse vídeo, esse tempo e eu queria conhecer ela. E um dia eu fui em uma agenda. Na mesma agenda era ela, mas nada combinado. Eu falei, agora eu pego o número dela. É isso, irmão. Agora eu vou. E eu Tá fui, na só que hora eu de sou ela muito me tímido. conhecer. Só que eu sou muito tímido, né? Aí tudo mais. Aí calhou de eu pegar o número dela, né? Eu falei, vou pegar teu número, que eu vou chamar você lá na igreja. Aquela com a sei. Aí você chamar Você vai cantar na igreja. E eu chamei. Isso, garoto! E quando... Só que nesse número, eu tava conversando com ela, né? Batendo papo com ela. Eu falei, você não me aceitou no Facebook e tudo mais. Aquela história toda. Conversando com ela, mas vendo como é que tava o terreno, né? Não tava
dando uns lampejos. Já não foi, É. não foi com sede, foi Conversando com ela, sentindo. tudo mais, vendo o clima, tudo mais. Tudo Um certo. bom diálogo, É, né? conversando com ela. Só que ela era ruim para responder. E quando ela respondia, eu tava com dificuldade de responder também. Sim. E a gente começou a conversar tudo mais, e a gente conversou bem. E até a gente conversava de, tipo assim, vamos tomar um sorvete junto, vamos Sim. conversar, vamos bater um papo. Só que Sabe aquele meme do Tatá? Ah. Vou nada. Nada. Era mais ou menos isso. Perfeito. E ela tava sempre me enrolando. Aí o que que eu fiz? Eu falei, Cara, mulher boa é essa, É. viu? Que não chega É. já abrindo espaço, Só que aí, né? aí eu desanimei. Eu falei, eu vou parar. Falei, larga a mão. Aí eu não respondia mais. Aí ela chegou a mandar umas Pô, mensagens. pra fazer o de difícil Mas também, aí né? aconteceu a agenda, que eu fui pra Várzea. Aí eu cantei na igreja e tudo, eu levei meu pai nesse dia junto e umas amigas, né? Aí chegou no final do culto e ele, vem cá. Falei, tá, vamos lá. Vamos comer um lanche agora no final do culto? Vamos? Você já tinha sentido ali, não É. tinha já ou não? Lá do púlpito que ele sentava. Você era dirigente, né? Da campanha. Isso. Acho que ainda não era presbítero. Mas sentava Era lá diácono. no púlpito. Sim. E lá de baixo eu via com o zoião regalado, assim. Isso, Olhando, é isso, né? garota. É isso que eu também fiz o mesmo que você, Falei, cara. esse menino tá com segundas intenções. Ah, coisa boa. Aí ela não pegava dinheiro da oferta, eu peguei, comprei um relógio pra ela, peguei um relógio, coloquei uma oferta dentro, falei, vou dar uma oferta pra ela, porque se eu der o dinheiro ela não pega, né? Mas o presente a gente pega, Presente né? ela pega. Aí tranquilo, pegou, mas não deu certo de comer aquele lanche e tudo mais, mas eu desisti. Naquele dia não deu certo o Não deu lanche. certo. Aí a gente combinava de sair e eu via que o cara sabe quando a mulher não tá dando. E a minha mãe, ela é muito pulso firme. Perfeito. Então ela falava, não vai, eu não conheço ele, mano. Ah, Como se diz, na hora que eu conhecer, a gente pensa, né? já te deu a cartada. Então foi. Aí eu fiquei sem conversar com ela uns 6 meses, mais ou menos. Mas eu tenho a primeira conversa desde o 8 do primeiro que eu fui chamar ela no celular, nunca Uau. pago mensagem. Perfeito. Aí eu peguei e falei, vou dar um tempo. Fiquei um tempo, tô com a minha vida do mesmo jeito, né? Tranquilo. Aí um dia eu vi que ela publicou que ela queria um pato. E eu sempre mexi com pets, né? Rapaz, Eu falei, eu vou caçar esse pato aonde? aonde agora? eu vou achar o pato? Falei, deixa, eu vou pegar agora, não Pegar o vou. melhor Eu preciso achar o pato. Eu vou achar esse pato. E aí tinha um colega meu, ele falou, nossa, patinha lá. Chocou, tem um monte de patinho lá, não sei o que eu vou fazer com aquilo. Eu falei, me ajeita uns 2 lá. Eu não vou lavar logo Eu 2. ajeito uns 2 patinhos. Aí eu mandei mensagem pra ela, falei, vi que você tá querendo um pato, eu tenho aqui. Eu levo pra você, mas já tinha um pato. É mentira. Garoto. Mentira que você arrumou um pato. Aí ela falou, mentira. Eu falei, não, tô com o pato. Aí ela falou, mas então, tem como. Aí ela falou agora assim, eu falei, não, eu levo aí pra você. Falei, não, deixa na casa da minha avó. Aí eu Deixa lá, é mais eu falei, perto. não, nesse dia ela até falou, eu já vim com o pato, combinamos de trazer o pato. Aí ela falou assim, eu falei, onde você tá, tal, me passa a localização, a gente tinha chegado em São João. Aí ela falou assim, não, deixa na minha avó mesmo. Eu falei, não, eu vou levar ele embora, aí o dia que você puder receber, eu volto. Boa! Aí eu falei, Tiro certo, não, vou Aí- entregar em mãos. Aí a turma já tinha falado que a Giovana é... Aí eu acho que foi só o pato? Eu veio preparado. Era o pato, uma caixa de bombom da Cacau Show, aquele traje isso. perfeito. Era a mala hora, pronta, falei. isso. O tiro- Era hora de conquistar, não podia errar, se o tiro não mano. acertar agora, É isso. deixa quieto esse negócio aí. Do pato, não tem a caixa de bombom do pato. A dona Amanda era brava. No sentido de cuidar bem. Você já tinha ouvido isso? A Giovana, eu sempre soube que ela não deixava a Amanda sair Giovana, mesmo. isso, Giovana. Ele só saía com eles, não saía A sozinho. dona Giovanda, Ah, a mãe também já falou, opa, não, vamos lá, vamos ver quem é. E a Amanda juntou com que ela ser mais tímida. Como é que foi quebrar essa barreira aí, irmão? Aí eu fui pro pato. Aí ela falou, não, mas vai demorar uma meia hora. Eu falei, Bendito pato. vou esperar. Aí eu esperei um pouquinho. Eu em casa até com roupa de dormir já. Falei, esse não vai vir aqui, mas nunca. Vai vir aqui. Nem Aí eu vou ficar cheguei. esperando. Só que aí a Giovana chegou e calhou de como que Deus é bom, desceu chuva. Chuva. Aí a Giovana falou, com a cara fechada, falou, se você quiser entrar, né? Eu falei, não vai entrar não.
quiser pegar aqui, né? Aí ela falou a segunda vez, eu falei, vou Ah, fora, tô dentro, essa vambora. segunda, essa terceira não, tô dentro. Aí eu falei, agora eu já sei que o problema é a mãe. Porque eu já conhecia todas as pessoas que estavam em volta deles, né? Sim, Porque eu fui conhecendo justamente para chegar mais perto dela. E perfeito. nessa época, o meu pai ainda tava naquela coisa de cuidar do meu avô. Sim. Então, o Gabriel, nos primeiros, acho que uns 6 meses, né? É. Até quando a gente começou a namorar, o Gabriel não conhecia direito meu pai, nem sabia Entendi. quem que era meu pai. Sim, Então, era só aquele negócio, a Giovana e a Brava. Só a Giovana e a Brava. entendi. E o pai era mais bravo ainda. Aí eu falei, vou colar nela. Eu meio que esqueci a Amanda e comecei a bater um papo com a Giovana. Com a Giovana e tudo mais, conversar com ela. E aí ela falou, você está com fome? Aí eu não tava com fome, mas eu falei que tá com fome porque é mais um tempinho ali, né? Lógico. E... Vai aproveitar. mas só que ela pediu uma pizza de frango. Eu como de tudo, só não como frango. E ela E pediu... aí, Val? Aí eu comi. Nossa, Giovana, que A única delícia. vez que eu comi pizza de frango na minha vida. Giovana, tá uma delícia a pizza de frango. Mas naquele dia ele conseguiu conquistar minha mãe. Porque a minha mãe era uma mulher muito exigente. Sim. Até nos meus antigos relacionamentos, ela desaprovava a maioria, assim. Sim. Às vezes eu mostrava um rapaz pra ela e falava, mano. Não, é pra sinto você. muito. E quando ela conheceu o Gabriel, na hora que ele saiu, que ele foi embora, ela falou assim, Amanda, isso daí tem jeito de homem. Olha, cara. A mãe aprovou, é meio caminho andado. Mano. Aí ela E começou... você? A hora que ela falou, esse daqui... Eu ainda tinha ficado meio assim. Sim, Porque como ele, no dia que ele veio entregar o pato, ele conversou mais com a minha mãe sim. e não comigo, eu ficava, mãe. Será? Vamos que ver, o pato pessoalmente vai como rolar? é que vai ser. É. Se vai ter aquele brilho, né? E aí? Aí eu falei, agora o negócio tá bom. Porque aí ela começou a me responder no WhatsApp. Mais uma observação. Aí eu não- O santo pato, né? Esse pato tem que... O pato é crente. Esse pato morreu já? Esse O pato... cachorro comeu. Cachorro. Esse pato tinha Só que teve morar outro prato naquela- no... Só que teve outro pato no noivado. Muito bom, maravilhoso. E aí, ela começou a responder melhor. Aí ela começou a responder, só que aí eu falei, agora eu vou dar um dia difícil. Agora eu vou valorizar meu passe. Agora eu respondia, depois demorava um pouco, eu respondia. Mas aí as agendas foi casando, por incrível que pareça, aonde Sim. eu tava, ele tava pregando. Hum. Então a gente tava sempre Então junto. casou muitas agendas, né? Mais ou menos igual tá casando com o senhor, porque o senhor é duas agora. Verdade, cara. Eu tô só dando rajada junto, né? Então, aí começou a casar um pouco e comecei a bater um papo melhor. Sim. E eu sempre destinando melhor a Giovana. Conversava mais com ela no celular e conversava mais com a Giovana. Porque Sim. eu falei, fera, tem que você ganhar. É, não, vou terminar ali. E fui, que aconteceu. Até que rolou o sentimento, porque eu havia feito uma carta pra Deus quando eu era mais nova, e nessa carta eu falava que eu queria um rapaz cristão, né? Porque ele tinha barba, eu queria um rapaz com barba, estivesse trabalhando ali no meio da agro. Até eu li essa carta no Caramba. casamento. Deve ter algum vídeo rolando aí. Tem nas redes? Eu Tem acho o que vídeo tem. do casamento, tá? Lindo, hein? Depois tem que compartilhar. Admicast, vamos compartilhar pra galera ver. E na E hora aí? que eu vi que casou tudo isso, aí foi rolando aquele sentimento. Começou a fluir. E eu sempre falava pra Deus nas minhas orações, se for pra ser, que gerasse os sentimentos no meu coração, porque até então eu não tinha esse sentimento. Sim, Mas aí cresceu. aflorou. Só que assim, a gente nunca teve um momento sozinho Sim. no namoro. A gente nunca. A gente nunca saiu sozinho. Não tem uma vez que a gente saiu sozinho. Perfeito. Ou minha mãe estava junto, ou a Giovana estava junto. O único dia que a gente ficou junto sozinho foi um dia que a gente foi no cinema. Só que a hora que a gente saiu, o André tava parado com o carro na frente. Sensacional, rapaz. Então a gente, assim, preservou-se. Só que, assim, a gente começou a namorar, e eu vou contar essa pros postulantes. Antes de namorar aí, que o André foi Muito terrível comigo, né? Aí, ó, muito Eu bom. achei que o problema era a Giovana. Aí a gente combinou tudo, a gente saiu umas 2 vezes só. E Uhum. E Duas- uma dessas saídas, acho que foi até do cinema, né? Voltando na parte da comida, a gente saiu do cinema, eu falei, nossa, tô com fome. Ele, o que você quer comer? Vamos comer um lanche? Eu falava, não, acho que eu quero milkshake. Aí ele ficava naquela, não, milkshake não. Vamos no milkshake não. Aí depois que eu fui descobrir que ele era intolerante à lactose. Ah, Eu não queria tomar um milkshake. Isso, ô garoto. Já foi saindo É. ali pela Vai tangente. dando dele. Esse rapaz tá muito rápido. Rapaz, e aí, ô André? Aí o André tava ali na porta e tudo mais, só que ele ficou esperando a gente até comer um lanche, né?
A gente comeu o lanche ali, mas ele Ele tá na na espera, ele na espera ali, Uhum. visão raio-x dele. Sim. Aí a gente comeu um lanche, bateu um papo e tudo mais. Aí a gente falou assim, a gente ficou de. Falei pra ela de pedir ela em namoro e tudo mais, e a gente marcou o dia, no almoço na casa da avó dela. Mas antes disso, eu levei ele na casa da minha outra avó, Sim. a mãe do meu pai. Certo. Porque se ela aprovasse, eu já Pô, sabia que... Que Deus estava mexendo no negócio ali. Sim. Sim. Cara, que bacana. Olha, é muito gostoso ouvir, cara, que vocês praticaram os princípios que eu valorizo muito. Eu tô vendo vocês falar, eu vejo, até tem um EPzinho que a gente soltou no Dia dos Namorados, é muito do que eu vi com a Carol. Exatamente o mesmo contexto. E eu fico muito feliz em saber que vocês jovens, no ministério, mas ainda valorizam os mesmos, porque é o mesmo passo. Você ia falar exatamente aos postulantes, eu acho que eles vão pegar esse EP e vão ter como referência a postura de vocês. Entende? Essa posição, tipo assim, ó, poxa, a família tá junta. É lógico, não vai conseguir agradar todo mundo. Mas eu acho que, principalmente os pais, ter a bênção dos pais é muito importante. E é tão lindo isso que você tá falando. Levei pra minha avó, levei pro meu avô. É praticando os princípios bíblicos. Olha, igual você falou, cara, sensacional. Nós nos relacionávamos, mas nunca estivemos sozinhos, sempre com alguém junto. Porque é vivenciar de verdade esse diálogo. É aquilo que os antigos falavam, e eu também pratiquei isso com a minha esposa, no sentido de, a gente sempre falava, a gente vai namorar para casar e depois casar para namorar. Que é exatamente isso, o namoro é para se conhecer, né? Não pular etapas, como hoje a gente está falando a um público jovial, o jovem já vai pulando etapa, já não tem nem mais beijo, já vai tendo relação sexual, já vai saindo e vive uma vida com um com o outro. Então assim, não é princípios que são literalmente direcionados. Exato. É adolescente com 13 anos que já vive isso. Exato. Mas eu acho muito lindo esse diálogo de vocês aqui. Eu tô assim, muito feliz em ver que vocês praticaram. E aí, Amanda, continuando, você foi levar ele pra avó. Se a avó falasse. Aí eu fui na outra avó. Boa, olha isso. Tem que ter a aprovação das duas. Aí chegou na minha avó e eu perguntei pra ele o que ele gostava de comer. Ele falou que gostava de rabada, né? Uhum. Eu não como rabada, mas ele falou que gostava. Eu falei, vó, faz a tal da rabada. Vai lá, vó. Ajuda nós. Aí, pode contar essa parte, que isso daí... Aí que assim, é aquela contando de aprovação, a minha mãe reprovava tudo, porque a gente já pregava, né? Uhum. Então, assim, aparecia muita oportunidade, muita moça até que bonita, tudo mais, e assim, que aos olhos de qualquer jovem cairia. Opa, vou ir nessa. Entendeu? Entendi. Vou voltar nessa. Então, apareceu oportunidades até financeiras, de jovens que tinham um poder aquisitivo legal, tudo mais. E minha mãe, não. E quando ela viu a Amanda, ela falou, é essa. Uau. Caramba, Então, isso é sensacional. é essa, ela falou. E porque a minha mãe, em casa, minha mãe fala, minha mãe não gosta de ninguém. Mas não é, que os amigos, ela que escolhe pra gente. Que as esposas, ela que escolhe pra gente. Então, tudo ela que escolhe. Então, tem esse sentimento, ela provou. Aí, quando a gente chegou na casa da segunda avó, a avó materna, e aí eu gosto muito de rabada, peguei uma rabada, um pedaço só. E ele é hoje de comer uns 7 pedaços de rabada. Entendi. Vai com a Eu mão. comi um com garfo e faca. Comi um com garfo e faca. Ninguém viu comer rabada A com garfo e Amanda veio faca. se alimentar e falou, olha, escolheu o estômago ideal. Hoje já se revelou que não era aquilo. Só que aí eu tinha comprado uma Sabe. aliança de compromisso. Falei, agora eu vou pedir ela. Agora é agora. E o André tinha aquele negócio que não pode ficar com essa conversinha fiada aí, não. Ou namora ou Mas casca até fora. então, ele não tinha conversado direito com meu pai. Uhum. Porque ele não era tão presente naquele momento. Sim. Só que o André é muito figura. Ele raspou toda a cabeça dele pra ir lá nesse dia. Uau. E aí eu sentei na sala lá e falei, eu com vergonha, falei, não vou pedir namoro não. Aí ele chegou na sala. Sentou, regalou o olho e falou, e aí? E aí, é namoro, amizade, o que é que tá rolando aí? Aí eu já, nossa, cara, quebrou minhas pernas. Ele já tinha, você já teve que dar. Ele já chamou. Aí eu falei assim, eu não sei por onde eu começo, né? Aí ele falou assim, começa pelo começo. Uau! Aí André... Cara, o André, eu quero ser que nem o André. Eu tenho uma menininha, eu vou ser igual o Não viu o André. André, mas quem via aquele dia não viu o André o mais de boa do mundo. Já chegou, ele deu a primeira visão, né? Aí eu falei, nossa, não vai dar certo, o André. Aí eu falei, então, é assim. Aí comecei a contar a história pra ele queria saber onde eu trabalhava, o que eu fazia, tudo Puxou mais. seu currículo. Passou a capivara nele, e aí, aquela história toda. E ele falou, eu aprovo, mas na minha casa é assim que funciona. Regras.
né, namorar pra casar. Eu não aceito ficar namorando, brincando aí, depois sair com o nome mal falado e tudo mais, a história, aquela história toda, né? Sim. Então aliança no dedo, né? Passou 3 meses e a gente tava lá. E eu vou contar essa história do terreno para as pessoas acreditarem, porque tem muita gente que está projetando para casar, Legal. né? E às vezes acredita que as coisas não vão dar certo, né? Esse terreno, minha mãe sempre foi de muita oração. Minha mãe, se você chamar ela para pregar, você perdeu ela. Mas se você chamar ela para orar, você perdeu você. Porque o negócio dela é oração, oração. Minha mãe é de ficar 5, 6 horas orando. Joelho quadrado. Como Então, os ela antigos, tem né? o costume de orar, né? Minha mãe tem o hábito de orar que ela foi desenvolvendo durante muitos anos. Então, ela ora muito. Aí eu falei, mãe, tem um terreno ali, é aquele terreno que vai dar certo, né? Aquele terreno que a gente via já e tudo mais, que a gente já tinha tudo apapelado, aquela coisa toda. Eu falei, mãe, esse terreno vai ser meu. Aí a minha mãe falou, em nome de Jesus vai ser teu. Aí eu falei, peguei o meu irmão, né? O meu irmão sempre foi muito parceiro meu, né? Irmão, a gente tem uma relação muito boa com meus 2 irmãos. Sensacional. Certo? Muita amizade, muito... Assim, esse período de dificuldade dentro de casa serviu pra gente unir muitos irmãos. Né? Irmão muito unido mesmo. A gente, um vai comprar isso, falou, o que você acha, não sei o quê, e outro Parceiro vai fazer isso. mesmo. Então sem vaidade, sem ninguém querer um mais do que o outro, todo mundo junto, né? A gente sempre trabalhou junto, Uau. nós 3. Então, até assim, que a gente, ministerialmente, a gente passou por todas as etapas junto, cooperador junto, diácono junto, presbítero junto. Foi tudo no mesmo dia as congregações. Olha isso, que da hora. Então, foi sempre todo mundo muito Irmãos junto. conectados, né? De coração, literalmente. Né? Não é só irmãos, amigos e também ministerialmente falando parceiros. Tudo muito junto. Então a gente pegou, levei meu irmão mais velho lá, né? Aí ele falou, esse terreno vai ser meu, Marco. Aí ele falou assim, né? E quanto de dinheiro que você tem? Eu falei, tem 7 mil lá. Eu falei, vambora, cara. Você tá maluco? O que você tá arrumando? Vambora. Quanto que era o terreno, né? O terreno era 80 mil na época. Eita. E era dos loteamentos era o mais caro lá de Vargem, né? E aí ele falou, não, mas vai ser meu. Aí saía da igreja, Passava. orava. Todo Deus. dia, regra. E quando eu não estava na igreja, ia lá orava. Eu falei, vai dar certo, não tem outra opção. Tem que dar certo. Porque eu garanti pra muita gente, eu prometi pra muita gente que eu não casaria sem casa, entendeu? Então a gente fez a papelada e tudo mais, só que aí tinha um problema. Aprovou o financiamento. Só que eu não tinha o dinheiro pra entrada. Só que assim, quem me conhece, não estou utilizando esse portal aí para viver uma vida comercial, mas a gente mexe com pet, cria o cachorro, né? A Claro. gente tem um canil, a gente cria o blog francês e tudo mais. E assim, tava naquela dificuldade de venda, né? A gente estava vendendo, mas era aquilo para suprir, né? Só que quando eu coloquei isso no coração, quando eu fiz a oração, eu nunca vendi tanto, eu nunca tive tanto dinheiro, né? Eu juntei 32 mil reais em 20 dias. Então foi assim, um negócio assustador. Eu não conseguia dormir de tanto que eu vendi. Eu entregava cachorro para todo lado. Você imaginar, eu entregava cachorro. Todo lugar eu entregava cachorro. Então foi um negócio assim, não dá para explicar. É Deus. É Deus. Entendeu? É Deus. Então a gente viveu ali, começou a construir a casa, tudo mais. E em 3 meses a gente decidiu casar. Uau. Decidiu em 3 meses de namoro, porque era tudo muito assim, a gente acreditando no propósito, né? E conectados, o que é o mais Conectado. importante, né? Porque... Eu sempre quis casar nova também. Então, Sim. pra mim não foi um problema. Na Sim. época eu tinha 18 e ia fazer 19. Sim. E assim, o amadurecimento que, né, a gente vê vocês hoje, a gente acompanha vocês, né? Estão 2 anos, 6 meses. A gente acompanha desde de estar namorando, a gente sempre tava vendo, né? Você vê que é um amadurecimento muito rápido que vocês adquiriram, eu digo até mesmo para o relacionamento, isso é muito importante. Então, não é sobre tempo de convivência. Eu acredito que é sobre maturidade e principalmente decisão. Certo? Porque assim, hoje tem muita coisa, não, você tem que namorar tanto. Não, eu acho que não é sobre o tempo, eu acho que é sobre a maturidade que a pessoa tem e principalmente sobre, poxa, você conviveu, você conversou, você dialogou, conversaram bastante, se conheceram, se conectaram. Existe maturidade para o casamento? Ótimo. Vamos dar o próximo passo como vocês fizeram. Então eu acho que passa muito por essa maturidade. Igual você falou, 18 anos, hoje a maioria... Eu falo isso sempre pro pessoal lá que quer casar, que quer construir. E muita gente fala, você casou novo. Mano, não casa não. É pessoas que não tiveram uma boa experiência na escolha e querem entulhar a sua escolha.
Então, ainda bem, graças a Deus, vocês não deram ouvido para isso e partiram, então, para isso. E aí você vendeu o cachorro e conseguiu dinheiro. Estourei, aí vendi. Só que aí a gente tinha outra preocupação, a gente Sim. já tinha que começar a pagar as coisas do casamento. Né? Perfeito. Porque a gente tinha em torno do quê? 8 meses? pra Tinha organizar 8 tudo. meses pra organizar tudo e pagar casamento. Sensacional. E a gente, era um momento único, a gente queria fazer um casamento, não um casamento de arrebentar tudo, né? Mas o casamento legal, Sim. que as pessoas pudessem lembrar, o casamento foi um E na casamento. época eu trabalhava por contrato, meu contrato Aham. acabou bem em cima, então quem trabalhava era só ele. Eu ajudava em alguma vendinha casada ali, Sim. mas quem trabalhava mesmo, tinha fixo, era só o Gabriel. E Deus. E aí a Amanda, Entendeu? quando a gente começou a bater papo, tudo, a Amanda trabalhava só pé, mas depois venceu o contrato e não Aham. teve mais. E eu fiquei sozinho. Falei, E agora? agora é a prova de fogo, porque eu tinha colocado a entrada, só que tinha outras coisas, documentação, tudo mais, que a gente precisava também, né? Para fazer a casa. E tinha os parcelamentos que não é nada barato. Falou que é casamento, né? Os caras... X. X. E aí foi apertando, mas eu, assim, uma palavra que a gente sempre guardou, se esperar as condições ideais, nunca vai fazer nada mesmo, né? E Romanos 8:28 também. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Foi o tema do nosso casamento, né? Então, a gente viveu esses 2 versículos na hora, ainda. Só que era assim, ó. Por exemplo, vencia o fotógrafo no dia 10. A gente não tinha no dia 9, só que no dia 10 de manhã o dinheiro surgia. E a gente saiu desse casamento sem dever nada pra ninguém e Deus. tudo no prazo correto, certo? E assim, até algumas pessoas dificultando o nosso trabalho, coisa que era combinada, só que não estava assinado e voltava para trás, entendeu? E aí aumentava o preço, porque quando a gente projetou o casamento, estava no auge da pandemia, né? Então, para quem tá olhando, a dificuldade é muito maior. Sim. Só que quando a gente foi passando o tempo, a pandemia foi passando e poderia com máscara, ver as pessoas, por exemplo, salão. Aham. Então as pessoas queriam mais no aluguel. Mais, sim. Queria mais nisso, queria mais naquilo, queria mais aquilo outro. Muito grande, Era uma né? procura muito grande, porque a hora que abriu, todo mundo que ia casar queria. E a gente casou em dezembro, então Nossa! era muita festa. É, muita Muita festa. festa, Então né? tinha gente que queria o salão pra formatura, pra Aniversário, juntou tudo. E a Amanda falou, quero casar em São João, porque a gente vai morar em Vargem, né? E a gente alugou o salão ali e tudo mais. E era muita dificuldade. Sim. E, tipo assim, se a gente projetou 10 mil, já tava 15. Se a gente projetava 15, já tava 20. Se a gente projetava 20, já tava 25. Então, um negócio muito assim. Aí eu falei, Amanda, não vamos fazer festa. Vamos fazer cerimônia e tudo mais, não vai dar. Só que a Amanda falou, mas eu acho que vai dar pra nós fazer. Eu falei, eu não tô. E eu tava esgotado. Sim. Trabalhando dia, noite, Sim. virando tudo. Eu falei, nossa, não vai dar. Foi um período que a gente acabou até emagrecendo, né? Emagreci muito. Você vê minhas fotos do casamento, Muita tô muito preocupação. magro, muito magro. E dor de cabeça todo dia. E eu, assim, como a Amanda era muito nova, eu falei, quanto menos eu passasse essa dificuldade pra ela, Vou melhor. segurar Então, tudo. então eu tava no limite, esgotado. Então eu queria passar para as pessoas que eu tava conseguindo tudo, entendeu? Mas não tava nada. Então, Era um milagre por É. dia. Eu sei que Entendeu? é. Então eu tava ali fazendo. E no final, assim, as pessoas ajudaram muito. Tive padrinho assim que veio com dinheiro, veio com isso, veio com aquilo. Deus, A gente Deus falou, move. agora tá vivendo a possibilidade. Aí a gente tudo fechado no combinado, aí falou, pra fazer janta no salão tem que ser mais caro. Aí o mais caro era mais caro do que a gente tinha alugado. Então era difícil. Aí minha mãe falou, pode fechar, vai dar certo. Não sei o que, vai dar certo. Aí minha mãe pegou, deu um valorzinho baixo também, meu irmão deu um valor legal. Meu irmão, quero usar esse departamento aqui para agradecer muito meu irmão Marcos. Manda um abraço aí pros irmãos, pros dois. Que a aí. moeda do Marcos fez a coisa Aí, Marcos. Aí, Marcão. fez o negócio voar. Puf, abriu o caminho. Então ajudou muito nesse requisito, deu pra gente pagar a diferença e tudo mais. Aí, Deus faz. Quando Deus tá no negócio, Deus aprova, Deus manda. Deus vai. Aí o meu outro irmão também ajudou com valor. Meu irmão ajudou muito, ajudou em trabalho, ajudou em dinheiro, Meu irmão ajudou muito, muito. O Samuel ajudou muito, o Marcos ajudou muito. Não tem o que eu falar dos meus irmãos. Às vezes fica um negócio até chato, Não, mas é é muito top lindo. demais. É muito lindo isso aí, cara. Aí o que aconteceu? A gente pegou e deu certo tudo, e a minha tia
cozinha demais, falou, eu vou fazer o casamento, não vou cobrar nada. É Deus que faz. Aí outra pessoa falou, eu vou ajudar, não quero dinheiro, não sei o que, não sei o que tem. Aí falou, só sobrou o garçom. Aí outra pessoa chegou, o refrigerante é comigo. Aí outro chegou, a comida é comigo, a carne é comigo. Então foi tudo desse jeito, né? Sensacional. Deus puro. E fora isso, a gente entrou na nossa casa, tem coisa espalhada pra casa de todo mundo, de tanta coisa que a gente ganhou, que não cabe na casa. Tem coisa duplicada, liquidificador de monte, tem coisa que tem 2, 3, 4, Em 5. 2 anos e meio, não usou nem metade das Não coisas. usou nada, porque não cabe na nossa casa. Tem em casa na sogra, tem na avó da Amanda, Tem na casa da minha Tá, mãe. tá espalhando pra usar. Tem um quarto da minha mãe fechado de tanta coisa que a gente ganhou. Então, assim, além da provisão, ainda veio muita coisa. Sensacional. Então, assim, no nosso casamento a gente pôde provar de Deus. Até depois do sim, a gente fez um momento de agradecimento a Deus em forma de louvor. Uau. E foi um momento que a gente pôde sentir a presença mesmo dele. Você louvou. Eu louvei. Que louvor você louvou? O quão grande é meu Deus. Chamamos todos os padrinhos para estar louvando junto, né? Foi um lindo. momento lindo. Realmente muito E abençoado. Amanda, e você nesse período, você conseguiu sentir as mãos de Deus, o cuidado de Deus? Porque a mulher, o homem, cara, eu vou falar, tudo que vocês estão falando é muito lindo, porque eu me identifico muito com essa realidade, muito, cara. Cara, por isso que eu falei pra você, sem conhecer o autor da história, mas é uma identificação porque vocês estão compartilhando exatamente o que eu experimentei também. E normalmente o homem ele tá naquela de buscar o recurso, e a mulher tá naquela sensibilidade. Eu lembro que no período do casamento, a Carol começou a experimentar isso, ela falava, vale a pena, Deus é fiel, Deus cuida, porque era esse milagre. Como é que foi pra você sentir essa mão de Deus, Amanda? É algo incrível, né? Porque eu falo, Gabriel, ele expressa o que ele tá sentindo. Agora, eu acho que até por ser mulher, eu fico mais contraída, assim, sabe? Sim. Eu não sou de falar. Então, o momento que eu desabafo é na oração. É o momento que eu tô sozinha em casa, na época Sim. era na casa da minha mãe, era quando eu tava no quarto, quando eu tava louvando. Então, era naquele momento que eu falava pra Deus, mas será que vai dar certo? Mas será Porque que o nós vai sonho dar da conta? mulher, né, cara? Assim, né? E você vislumbrou o ápice, aí fica aquela preocupação. Mas E aí eu falava pra Deus, eu não quero que seja do meu jeito. Eu quero que seja do jeito dele. Às vezes a gente planejava algo, escolhia alguma cor, Sim. alguma música pra estar colocando, eu falava, não é do meu jeito. Eu quero que seja do jeito dele. Foi perfeito. Perfeito, em todos os detalhes. Isso Falo é que maravilhoso. tem padrinho nosso, amigo nosso, que comenta até hoje, né? Porque teve Muito lindo. um movimento assim, um contexto muito espiritual no casamento. Sim. Isso é quando tem isso. é Porque maravilhoso. Não foi porque o casamento foi meu, mas é um casamento diferente. Diferente. É coisa para guardar memórias mesmo. Sensacional. Teve lágrima de todo mundo, todo lugar que você olhava tinha lágrima, uma mensagem de casamento boa. Assim, o louvor tomou a casa como se estivesse tomando um culto de congresso, Sei. entendeu? Então, foi algo muito já não era mais um casamento, era um culto. Virou um culto de agradecimento a Deus, né? Então, a comida, nossa, minha tia, Cozinha demais, É? mas... Como é o nome dela? Maria Helena. Manda um abraço pra ela então já. Maria Helena. Maria Helena, a cozinha é demais. Faz uma berinjela lá pra nós, que nós estamos chegando. Ai, já foi. Rapaz, eu tô sentindo que eu vou ter que ir pra Vargem. Ela é de Vargem? Não, ela cozinha muito. Eu vou ter que ir pra Vargem na casa desse casal. Vou ter que ir lá conhecer essa tia também. Então, assim, a gente viu tudo que aconteceu algo diferente. Os pastores que deram oportunidade pra gente. A gente fez questão de chamar de padrinho. As pessoas falavam, nossa, tá chamando isso tudo de padrinho pra ganhar presente. A gente nunca quis presente. A gente, se você dá, beleza. Se você não dá, muitos falou, não tem condição. Bom, você vai. 80% dos padrinhos era pastor. Era pastor, porque assim, foram pessoas que cada nível da nossa vida deram oportunidade pra gente crescer. Acompanharam. Teve vocês, pastores né? que eu não pregava nada, né? Passava vergonha. Tinha muito erro teológico, muita coisinha, né? Ainda Fala que hoje pesado. tem um negócio, que hoje tá mil maravilha, tem muita coisa pra crescer, mas antes era muito ruim. Hoje eu ouço as mensagens, não dá pra ouvir. Com todo mundo. Não dá pra ouvir, mas eles deram a oportunidade pra mim. A confiança. Eles confiaram em mim. Então eu senti na obrigação deles partilhar esse momento único comigo. Então foram pessoas que foram ali, que viraram padrinhos, são Sim. pessoas que partilharam de momentos da transição minha
né? São pessoas que fizeram parte da vida da Amanda também nessa... Eles viram a união, né? Ah. Do meu ministério com o dele. Sem dúvida, isso é muito bom. Então foi uma coisa assim, muito bonita mesmo. Recordar é viver mesmo. Literalmente. Então parece que... E hoje a gente passou tudo isso, a gente pode falar para outras pessoas. Até a gente vê jovens que estão postulando a casar. Eu acho assim, como a gente guardou-se, a gente pôde viver o melhor de Deus. Plantou, né? É isso. Porque assim, a Amanda casou virgem, né? Sim. A Amanda não casou assim, como deveria casar, Perfeito. né? E hoje isso é banalizado. Se você falar um negócio desse para uma pessoa, a pessoa tira sarro. Só que eu acredito que a gente só Provou tudo de Deus porque a gente fez o melhor para Deus. né? É aquela frase clichê, né? Vale a pena esperar. Então, porque assim, muitos jovens desenvolvem adiantado, né? E porque assim, eu acho que esse período foi muito importante pra gente. Quero compartilhar isso também. Isso. Porque a gente pôde se conhecer na íntegra e desenvolver um carinho, um amor que A gente não poderia se desenvolver se a gente tivesse outro tipo de relação. Sim. Porque a gente poderia contar nos dedos as vezes que a gente se beijou. Olha. Porque sempre tinha mãe, sempre tinha isso, era um negócio desconfortável. Então a gente pôde desenvolver na conversa. No diálogo. Então eu acho que a gente desenvolveu, não falo um amor, porque o amor demora muito. Eu acredito que hoje a gente já pode falar que a gente se ama, né? A gente se completa. Mas naquele período ia acrescentando as coisas. E Era paixão. aquele carinho, aquela paixão, aquele negócio. E a gente não. E o mais assim, eu ouço muitas pessoas falar, não dá pra aguentar. Mas a gente nunca nem pensou. Essa é a grande realidade. A gente estava tão ocupado com o casamento, com o namoro, com as agendas, com estudar, com fazer alguma coisa, para as coisas dar certo, que a gente nem pensou. Não teve esse negócio, vou dar um pega aqui e a coisa vai acontecer. Não teve isso. Sim. Entendeu? E não é, eu não estou falando para demagogia, nada não, porque a gente não teve Não, isso tempo. É a realidade. Porque parece assim que o próprio Deus desenvolvia a gente para crescer nisso. Então, assim, Sensacional. os jovens hoje falam, eu não aguento. Não aguenta porque não está envolvido com o casamento. E quanto mais você se envolve com ele, menos você é morto por ele, né? Olha isso. É. Que deixa esse conselho de novo aqui. Olha pra essa câmera, manda esse recado. Isso aqui vai chegar em muita gente. Vai lá, meu filho. Quanto mais você desenvolve com ele, menos você é morto por ele, né? Porque o casamento, se você não trabalhar ele no princípio, desenvolvido com Deus, ele é uma fração de tempo, ele vai embora, né? Porque a gente vive junto, o primeiro ano da gente foi muito difícil. E se a gente não tivesse provado de tantas maravilhas de Deus, a gente não estaria junto aqui hoje. Perfeito. Né? Porque tem gente que não aguenta, não suporta esse período. Né? E eu ouvi todas as pessoas falando, no começo é difícil, no começo é difícil. Então minha mente estava preparada para o começo difícil. Vamos ver o conflito. No dia a dia a gente não via tanta dificuldade, né? Porque a gente meio que já estava preparado para isso. O Gabriel se preparou, eu me preparei para a vida de casado. Então, foi algo, se for ver, até tranquilo no nosso dia a dia. Só que a gente teve uma dificuldade financeira severa, né? Severa mesmo. E eu sempre acreditei que a gente não pode sujar o nome, estar negligenciado com uma sociedade financeiramente e desenvolver uma obra de Deus. Isso é a minha opinião. Tem casos e casos, tem exceções que desequilibram mesmo. Então, o meu maior medo era esse problema. Sim. Era esse problema. E a gente estava vivendo um momento de muita dificuldade, né? E para quem é casado sabe que faltou dinheiro, falta tudo. Então, a gente estava continuando trabalhando, só que a gente estava acreditando muito A em gente Deus. ficou uns 6 meses? 6 meses comendo bacon. Ei, E era o bacon do casamento. olha os bastidores do casamento. Não aguentava mais beber. A Amanda não come mais bacon, ela pode ver bacon. É café da manhã de rico, né? Dos Estados Unidos. Não, tem nada bacon. disso. Não, o bacon não. Rapaz. Então a gente comeu muito bacon pra gente sanar a dívida. Carol, a pizza de bacon cancela. Então, pra gente sanar as dívidas, eu sempre acreditei que a gente precisa viver a dificuldade que tiver que ser vivida, mas a gente não pode deixar prejuízo pra ninguém. Cara, esse testemunho é muito forte, hein? A gente Suportaram juntos porque estavam prontos. É. Se você pudesse dar um conselho, você, como mulher cristã, tendo um ministério como você tem, que conselho você daria para as jovens no momento da escolha? O que você poderia dizer para elas?
Eu acho que você tem que ter muita paciência, porque vai surgir várias pessoas diferentes, várias opções, né? Uhum. Ainda mais para as meninas, hoje com a rede social, você consegue ter um alcance muito grande, tanto para os homens, tanto para as meninas. E você ter a paciência de poder esperar e nesse meio tempo, orando a Deus, jejuando, se consagrando, em qualquer momento você vai conhecer a pessoa certa. É claro que Deus não vai mandar do céu e falar, esse aqui que você vai casar. Você tem que tomar uma atitude, né? Mas a paciência, eu falo, no meu caso também, foi algo essencial para poder estar esperando. E essa construção, né? Poxa, isso é construído. Aí veio os primeiros meses da dificuldade, vai suportando e vai dando glória a Deus, né? Eu queria saber, eu tô, assim, tem bastante coisa, daqui a pouco eu quero ver o chat também de algumas perguntas, se já tiver. Eu queria saber, porque assim, nós estamos falando de um jovem casal que passou por tudo isso, que tem, que estão vivendo o casamento ainda, 2 anos e 6 meses é pouco tempo ainda, mas já tem muita experiência, já conseguiram dividir, né? Dores, dificuldades. Eu queria saber, porque nós estamos falando hoje, vocês dois, de um alcance midiático muito grande. Nós estamos falando, Amanda Tisha, queridos. Você que está aí, que está vendo esse P, depois você procura o Instagram dela. Amanda Tisha está alcançando milhões de pessoas. É assim, é absurdo. A gente falava nos bastidores, junto com o Gabriel, é assim, é assustador, literalmente. Quando você viu o seu perfil do Instagram, Amanda, tomando o alcance que tomou, você já estava no casamento? Já. Foi no casamento? Fez um ano, mês passado, né? Que o Instagram cresceu. Porque assim, quando a gente casou, Sim. A Amanda não saía dos 4.000, 4.500 seguidores. Até Certo. menos. E assim, o casamento, desde que a gente leva ele da mesma forma, eu acredito assim, foi ministerialmente, assim, como crescimento, Sim. foi assim, algo maravilhoso. Sim, né? ministerialmente. Porque hoje a sociedade fundamental, né? prega contra o casamento, mas o casamento faz você crescer tanto. O casamento só é ruim se você não se preparar para ele. Né? É isso. Se você estiver preparado para ele, você vai ver as maravilhas de Deus dentro do casamento. Isso é a grande realidade. Então, quando a Amanda colocou, eu falei, Amanda, assim, a Amanda canta o dia inteirinho, né, na vizinhança. A vizinhança não aguentava mais ela. Tinha vizinho que desligava a força, porque a caixa dela é Bluetooth e não ligava na força, mas achavam que desligava a caixa. desligava a força porque não aguentava ela. Nem eu tava aguentando mais. Ela cantava e ela canta alto. E ela canta. Eu falo, Amanda, assim, eu acho que o teu público chegou ao limite no Instagram. Por que você não faz um vídeo tocando, cantando? Grava E meus cover. vídeos eram só cantando na igreja. Grava. Lá grava um cover, um diferente, toca um ukulele, toca um violão. Famoso Porque ukulele. ela fica tocando, ela gosta de tocar violino. Aham. Só que o violino, ela acho que faz careta na hora que toca o violino, ela não gosta de tocar. Por causa disso. Queremos vídeo da Amanda tocando violão. Aí o que aconteceu? Eu falei, então toca com o ukulele ou com o violão. Tenta, porque você vai atingir outro público. Porque o limite do público é esses 4.500. Aí, eu acho que você vai avançar um pouco mais. Quando ela começou a fazer o vídeo, ela começou primeiro no TikTok. Sim. O TikTok começou a avançar um negócio assustador. Aí a gente ficou, nossa. Falei, Gabriel, esse negócio vai dar certo. Então, Aí eu falei, vamos continuar. E começou a crescer muito no TikTok. Porque, querendo ou não, a rede social hoje é um meio de você ganhar dinheiro também, né? Sim, claro. É uma ajuda financeira. Com certeza, lógico. Muitas pessoas hoje, inclusive, é o que a gente está falando, todo meio que você usa pode ser rentável para você, abençoar a sua vida, né? Sim. Hoje nós falamos para alcançar pessoas serem edificadas, mas com certeza você também é abençoado com isso, você tem retorno com isso, é extremamente importante. Então vocês começaram com o TikTok. Quantos vídeos? O primeiro vídeo, qual o número bateu que você assustou? O primeiro foi TikTok. 4 milhões. 4 milhões! Meu Deus do céu, gente. Foi logo o primeiro, né? Ô, gente, é assim, ó. Eu tô aqui em mãos aqui, pelo amor de Deus. Nós estamos falando, meu Deus, ai, Jesus. Nós estamos falando de 170 mil seguidores, tá? De 2,5 milhões de curtidas. Nós estamos falando de vídeos com 4 milhões,
3 milhões. Gente, é absurdo. Assustador. Nós estamos falando do interior de São Paulo, né? A gente assusta. Gente, é assustador. Só que assim, o que mais a gente Viveu, aí a gente achou que a gente tava vivendo prova. Mas a hora, quando começou a continuar esses seguidores, Aham. eu cheguei até a falar pra Amanda parar com esses vídeos. Sim. Porque é o seguinte, a gente vivia muita pressão da sociedade mesmo. Porque eu sempre... eu não tenho costume de rede social. Sim. Eu não tenho esse hábito. Eu trabalho desde os 12 anos. Não tinha tempo de mexer em celular, nada. Se Sim. pegar celular na mão, eu era velho, né? Aham. Então, o que acontece? Aí, as pessoas ficavam falando, mas no TikTok é fácil. sim, Tá comprando. No TikTok, não, comprando foi no Instagram primeiro. Ah. né? Falei, aí eles vinham, porque a Amanda é quieta. Amanda, se você conversar com ela, ela conversa com você. Se você não conversar com ela, ela não vai conversar. Ele é tímido. Até em casa. Se a gente fica em casa parecendo que a gente tá brigado, mas a gente tá bem quietinho. Porque às vezes se eu for lá puxar assunto com ela, ela vai conversar comigo. Se eu ficar quieta, ela vai ficar quieta lá e acabou. Sossegado. Amanda é o perfil dela. Aham. E a gente, as pessoas não entendeu. Não, ela tá soberba, ela tá isso. Mas ela sempre foi assim. Sim. Amanda não tem esse tipo de sentimento, né? Então, o que acontece? As pessoas, mas no TikTok é fácil, no TikTok consegue mesmo, no TikTok... Mas as pessoas que falavam nunca conseguiu, Sim. né? Então, continuar é muito fácil. Aí, o problema que a gente ganhou foi quando começou no Instagram. Eita. Porque no Instagram foi muito mais rápido do que no TikTok. O TikTok cresceu bastante. Só que Era não... tempo de eu dormir e no outro dia ter aumentado de 10 mil 10 seguidores. mil, Uau. 15 mil. Era muito rápido. Aí, Assustador, hein? aí Orgânico, né? É. E a, OBS. é. Orgânico, tá? porque assim, eu vou deixar bem aqui gravado, porque assim, a Amanda não gastou R$1 nem para impulsionar no Instagram e nem com tráfego pago. nem comprando seguidor, nem nada disso. Quando Até- é Deus, é Deus e não só Deus. É dom, é talento e também, né? Esforço, porque tá ali, tá publicando, né? Isso é muito válido também, né? Aí quando começou no Instagram, nossa, Foi muita gente. É comprado, é isso, é aquilo, é comprado. Não sei o que Vai chegar É. nos 20 mil, vai parar. vai parar. E as pessoas falando isso. Até já chegamos a ouvir, Deus mandou falar aqui, ó, você pega muito esse negócio de rede social aí. Que gente É. do céu. que isso aí vai mudar vocês, que não vai dar certo pra vocês, que vai acabar com o casamento, que vai Te acabar digo com de isso. mim mesmo. É, Prova, então, mas assim, tribulação. várias pessoas, né? Sim. Então, a gente ouviu muito isso. Não é uma, duas, 10 pessoas, é 20, 30, 40, 50 pessoas. A gente ouvia muito. As pessoas estavam incomodadas Com com o crescimento. crescimento Sim. da Amanda. Nossa. Né? Então, aí quando a Amanda falou isso, eu falei, Amanda, nossa, não é hora de dar uma pausa, não tô aguentando mais. Não tem jeito de a gente cultuar direito, não tem jeito de a gente ir nos lugares direito, porque as pessoas estão falando que você compra, tudo isso, é um negócio chato. Porque assim, e a Amanda quase não sai de casa, ela conhece pouca coisa, mas eu saio pra rua. Então a gente ouvir as pessoas falando da tua esposa É é um horrível. negócio desagradável. entendeu? Então, e a gente sabendo que a realidade, a pessoa nem quer conhecer a realidade, eles querem criticar, Sim. entendeu? Então, era uma coisa que eu falei, mano, vamos parar um pouco, depois você volta, mas com a intenção dela parar de vez mesmo, né? Porque eu tava... Falei, Amanda, ela falou, então, ela ficou uma semana sem publicar. Aí eu olhando, eu falei, pensando bem, mano, você deve voltar a colocar mesmo. Até Isso então, me incomodava. era muita gente É. que mandava mensagem falando que através do louvor Foi edificado, gente. Ó, É uma só voz assim, profética. É Deus quem dá o público, é Deus que tá dando voz. Deus, e outra, vocês têm um coração. Como você falou, talvez as pessoas confundam a timidez dela com soberba. Não, é personalidade. Entende? As pessoas ser mais quietinha. É uma menina. Hoje ela tá mais solta, tá conversando, né? Batendo papo. Normalmente a Amanda Mas a sempre foi rede mais. social me ajudou bastante. com Isso é bom, é pra você desenvolver melhor, não é? Esse contato. Porque, assim, de fato é uma voz profética, nós estamos falando de uma voz profética. Deus deu voz para vocês dois alcançar milhões de vidas. E que usem isso, esse canal que vocês têm hoje, que são vários hoje com a rede, para alcançar almas. Como você falou, como vai parar? E, normalmente quem tá falando isso aí é porque quem não cresce mesmo, quem não tem, né? E aí, Não produz, vai se incomodar com quem tá produzindo. a gente ouviu muito testemunho já dos louvores da Amanda. Sim. Pessoas em presídio, mãe morreu, Eu ouvindo louvor, Uau.
Aí eu falei, mano, vamos continuar. Porque a intenção não era... Eu nem sabia que podia ganhar dinheiro com isso. Sim. E eu tô falando na realidade. A gente não tinha dimensão. Eu não tinha do que era. dimensão Sim. que podia ganhar R$100. Monetizar o negócio. É. Aí quando a Amanda monetizou o TikTok, a gente começou a cair um dinheiro em dólar. Eu falei, nossa, o negócio vira, hein? Vai fazendo mais. Aí só monetizava os menos de 1 minuto, né? Que dava Mais de 1 minuto. mais de 1 minuto. Mais de 1 minuto. Sim. Mais de 1 minuto. Então, os menos de 1 minuto dá mais visualização, só que o mais de 1 minuto do resto do dinheiro, Sim. né? Então, a gente começou, eu falei, mano, agora o negócio, né? Então, a gente viu essa oportunidade. E também para o É. pessoal, casamento É. de vocês. E a sua gente, casa, a né? gente tava ali, falei, vai continuar. E enquanto ela ia continuando, o negócio ia crescendo. E o negócio ia crescendo. Ela Até dur... ministerialmente. Só que aí, Nossa. Foi muito só que aí eu rápido. falei, começou a gerar muitos convites. Aí eu falei, Amanda, eu vou colocar o meu número no teu Instagram. E eu vou falar pro pessoal por que é o meu número aí. Porque assim, eu não tenho essa fome de pregador. De Eu pregar sei. nos outros lugares. Não tem. Isso aconteceu porque Deus quis, entendeu? Uhum. Eu gosto de ler Bíblia pra mim, entendeu? Não tem essa intenção de formar mensagem e sair pregando. Isso foi acontecendo durante um tempo. Sim. Só que a Amanda gosta de cantar. E eu sei que as oportunidades vão aparecer. E com as oportunidades aparecem boas e ruins. Perfeito. Porque às vezes a gente confunde que cantar é cantar pra todos. Mas Sim. tem os lugares que não é pra gente pisar. Sim, né? perfeito. Então eu falei, eu vou colocar o meu celular, por quê? Porque se vir a mensagem dela, vai crescer no coração dela, né? Vai crescer no coração dela. E ela vai ficar entusiasmada. Parece Sim. um convite muito bom, ela vai querer ir, mesmo que não seja algo bom para ela. Sim. Coloquei o meu número e falei assim, eu vou escolher. E tem muitos convites que ela não sabe até hoje, né? Porque eu não falo. Porque se eu falar para ela, ela quer ir. Só que não é o momento de ir. Sim. Não é a hora de ir. Então, assim, como a Amanda é muito jovem, ela amadureceu muitas áreas, só que ela é muito jovem, e eu tomei essa responsabilidade de segurar essa barra para... Ele é 7 anos mais velho que eu. E acho que também, como você falou, você está vivendo os degraus do ministério. Você é um presbítero hoje, servindo um ministério de referência, que é o Belém, e você conhece todos os bastidores. Então, é um meio de você cuidar da sua esposa, preservar a sua esposa, para que ela não se frustre, porque com certeza você conhece esses bastidores de muita coisa no ministério. Então, é muito valioso essa atitude sua, muito admirável. Só que assim, enquanto o Instagram dela começou a propagar, era muita convite. E tem até hoje. Sim. Assim, se a gente quiser pregar em 10, 20 lugares por dia. Sim. Não é por mês, Não, é por um dia. absurdo, É, um é um negócio assustador. Às vezes a gente fala pra pessoas, as pessoas acha que é mentira. Você entendeu? É. Tem uma amiga nossa, é capaz dela até ver depois. O podcast chama Kézia. Ela é lá dos Estados Unidos. Sim. Bem no comecinho ela mandou mensagem pra gente. Falou, eu quero vocês aqui pra ficar 1 mês. Vocês Uau. vêm? Falei, eu quero, mas nós não tem passaporte, nós não tem dinheiro, como que nós vai? Dinheiro não é o problema. Deus vai Olha preparar. isso. Aguarda que Deus vai Vai dar preparar. certo, é só o... Alô, Kézia. Ó, Deus já preparou, viu? Agora já tá na hora de levar eles aí pra dar um brado. Já leva o pregador, a cantora já vai cantar, Jesus vai batizar do Espírito Santo. Já leva o pregador, vai o combo lá, hein? É. Então, assim, a gente recebe muito convite. Muito convite. Eu recebo muito convite, tanto no celular como no direct. É muito convite, é muita coisa. E eu sempre entendi, falei, Amanda, a gente vai dar a preferência para a nossa igreja que nós congregamos, né? Congregação, a nossa igreja. E se porventura, na mesma data, pode ser a melhor agenda do mundo, Não nós vai vamos trocar. ficar aqui. Sim. Perfeito. Nós vamos ficar aqui. Entendeu? Isso ninguém precisou falar para mim. Eu entendi Maturidade, isso. isso aí. Então, assim, E ética também, né? Isso E é a importante. gente atender amigos, né? Que ao longo do tempo a gente construiu amigos, né? A gente não tinha vindo aqui ainda, mas a gente tinha uma relação pelas mídias sociais, às vezes a gente se encontrava, Pai do Senhor, a gente ia pregar, e outros lugares que a gente conhece, a gente construiu amizade, então a gente dá preferência para essas pessoas. Sim. né? E as pessoas falam, e agora? É só cantar e pregar, porque eles querem dinheiro do evangelho. E vou deixar bem claro e enfatizado aqui, a gente nunca pediu nada. Não. A gente pregou aqui na igreja do pastor, Não, eu sou testemunha disso. Eu vou dizer aqui aos amigos pastores, pregadores, levem eles em seus trabalhos, honrem eles, porque são pessoas de Deus. E são pessoas simples. Como ele disse, não teve negociação nenhuma. Amanda
e o presbítero Gabriel é um casal. Eu vou falar para vocês prontamente aqui, eu quero dar esse testemunho, por quê? Porque vi muita humildade sempre, e hoje vejo o coração voltado. E assim, como você disse no primeiro momento, vocês são pessoas reservadas, então talvez as pessoas não entendam isso, né? Como eu falava com o Gabriel, dependendo do lugar que ele tá, ele é mais quieto, é mais cara fechada, mas eu me identifiquei com o Gabriel conversando porque eu vi muito do que eu passei lá atrás também nele. Então acaba que ele adotou essa postura e lógico, você vai se moldando também agora, porque com certeza vocês não vão parar aqui na região, né? E por mais que vocês não façam isso, não se movam por isso, como você disse, por dinheiro, eu acredito nisso, todo mundo com certeza que acompanha hoje vê a realidade de vocês, mas tá chegando um momento, Gabriel, que a gente conversava, que é inevitável. Vocês vão ter que fazer o que Deus tem para vocês dois juntos e servir aonde Ele mandar vocês. Como é que tá essa preparação também? Tem esse entendimento? Como é que Sim, tá, Gabriel? aí o que acontece? Durante Que esses convites, eu acredito estar pronto, a gente não é ficar pronto, construir essa prontidão Sim, para os grandes desafios que vêm, né? perfeito. Para os grandes desafios. Sim. A Amanda, ela tá pronta para grandes desafios, né? E eu fui me prontificando porque, ao longo do tempo, me ocupando muito com o trabalho, muito com as coisas, eu fui ficando para trás no ministério. Sim. Né? Fui ficando para trás. A gente vai se envolvendo com tanta coisa que a gente vai perdendo um pouco o punho, Sim. né? E eu já não era mais pregador, não pregava mais, eu era acompanhante da Amanda. Sim. Essa é a grande realidade. Então, o meu prazer é que chamassem a Amanda. Não Isso. precisa me chamar. Você se satisfaz É. né, da sua esposa sendo usada por Deus, não é? Isso é muito bom. Isso, louvável. porque assim, tem muita pessoa que fica, eu vi falar que vocês, muitas, eu falo porque é muitas, porque a gente tem acesso às mensagens, eu vi falar que vocês falaram pra gente que se não for pra você pregar, a Amanda não vem cantar. Isso não existe, né, gente? Isso não existe. A minha preferência, o meu coração, ele é voltado para que a Amanda chegue nos melhores lugares e maiores lugares. Porque Deus fez com que eu fosse pregar em alguns lugares, que eu pregasse em alguns congressos, que eu chegasse em alguns lugares. Mas lá atrás, esse não era o desejo do meu coração. E eu sei que esse é o desejo do coração dela, né? Então eu fico mais feliz com os desejos da Amanda sendo satisfeitos do que os meus, Né? Porque, na teoria, eu zerei o game. Tô aqui para trabalhar, tô aqui para desaparecer, entendeu? Sensacional. Eu tô aqui para desaparecer, mas se alguém conduzir, quiser dar uma oferta boa para ela, quiser levar ela numa igreja, quiser presentear ela, eu fico feliz. Você está falando como se fosse para mim. Não, mas é um ministério duplo hoje. A gente vê, isso é natural, Gabriel. Como eu falei para você. É natural, cara. O ministério de vocês está fluindo. Isso é maravilhoso. Orgânico e principalmente natural. Então vocês estão cumprindo um chamado juntos. Ele na pregação e você no louvor. E, assim, muitas vidas. Digo para você. Por isso que eu falo, muitas vidas, muitas pessoas, muitos jovens estão inspirando em vocês. Vocês estão sendo essa inspiração. E mais que isso, vocês vão servir esse podcast também para que eles possam ter esse equilíbrio. Sensacional. Quando você diz isso, você vê a verdade de ter o prazer, né, na realização do cônjuge. Isso é fantástico. E você, Amanda, quando você vê isso tudo tomando essa proporção, como o Gabriel falou, que tá pronta para novos desafios, tá pronto para novos voos, como é que tá o seu coração? Como você tá hoje? Como é que tá a sua mente, ministerialmente falando? Como você se sente hoje? Assim, fisicamente, com preparo de voz, eu gosto muito de cantar, igual ele falou, eu me sinto preparada. Mas quando a gente vê a proporção que tomou, dá aquele medinho. Isso é Mas é aquela coisa, você vem e ele vê que tá tudo certinho, é claro que a gente vai, porque é um desejo que tá no meu coração há muito tempo. E a gente vê que o tempo de Deus, ele chegou. Isso é muito bom quando a gente tem essa maturidade de entender, né? Chegou e é a hora. Sim. Vocês estão aqui prontos para cumprir o ID. De Falar fato. que não é um desafio é mentira. É sempre um desafio, né? Sim. Mas é o desejo que arde, né? Não tem como Tem escapar. uma frase da Helena Raquel que ela se enquadra muito.
ela dizia, ela olhava para os grandes lugares, né? Ela dizia, olha, Senhor, se o Senhor tiver vontade, eu tenho coragem. Então, eu acho que é bem isso, né? É. Esse momento de que o desafio, ele é natural, tem que ter esse temor, né? Mas estar pronto, estar preparado para novos voos. Eu guardo uma frase da minha mãe que, que a mensagem é melhor do que a oportunidade é estar preparado para ela, né? Sensacional. Isso minha mãe sempre falou pra gente, Uhum. sempre falou pra todos nós em casa. Então, a gente tá se preparando, né, Sim. para grandes desafios, para coisas fluir. Então, porque eu Eu acredito que a hora que a oportunidade chegar, a gente não tem que se preparar para ela, a gente tem que estar preparado, né? Sensacional, muito bom. Gabriel, eu sei que você está numa empreitada agora, né? Não só espiritual, casamento, mas eu sei que você também tomou a decisão também, né, de poder ser, se assim for a vontade de Deus, uma representação política para Vargem Grande do Sul. Queria saber, hoje você já é oficial, um pré-candidato, né, a vereador pela cidade. Eu queria saber como que veio esse desejo, né, também de ser uma voz ativa na política. A gente está afiliado ao PP Jovem, né? CPP, e eu sou presidente do PP Jovem em Vargem Grande do Sul. Eu sempre me envolvi com a política, mas nos bastidores, né? Acreditando em um país melhor, em um futuro melhor. Eu sempre me envolvi com esse trabalho, né? E acreditando na política, que políticas públicas, pessoas de bem, pessoas acreditando em melhorias, pode desenvolver algo que possa fazer com que a sociedade viva um tempo melhor, né? Eu fui um daqueles que participou do movimento do Bolsonaro lá atrás, em 2018, Sim. né? E a partir desse tempo, eu acreditei que poderíamos fazer alguma coisa, né? E a omissão a gente não pode carregar com a gente. Então, quando a gente se filiou, a gente bateu papo, foi por 3 motivos que eu virei pré-candidato, né? Oficialmente sou pré-candidato a vereador por Vargem Grande do Sul. O primeiro motivo é acreditar muito nos jovens, né? Que os jovens são o futuro da sociedade. Mas não adianta só a gente acreditar. Algum jovem precisa levantar-se e tomar a sua posição de jovem na sociedade e ter um poder no legislativo, ter uma condição, ter uma voz, poder fazer mais, ter um representante lá dentro. Porque hoje os jovens dentro de Vargem Grande do Sul têm dificuldade em procurar trabalho, em oportunidades de emprego, em oportunidades de oficina, oportunidades de cursos técnicos. Não existe uma faculdade em Vargem Grande do Sul, então é bem limitado em jovens. Então, acreditando em oportunidade dos jovens e acreditando que a oportunidade muda a situação de pessoas, eu me coloquei-me à disposição para pré-candidato a vereador, porque entendendo que só essas mudanças, só as oportunidades podem fazer jovens melhores. E os jovens hoje são esposos amanhã que serão esposos melhores. E esposos amanhã serão pais melhores. E, consequentemente, mães e jovens mulheres. E acreditando nas oportunidades, eu coloquei minha disposição para abrir esse leque, para deixar de ser do mesmo, das mesmas pessoas que frequentam as cadeiras, das mesmas pessoas que decidem pela gente. Porque a gente costuma dizer que a gente não gosta de política, mas quando há um buraco na rua, a gente gosta de política. Quando falta médico no posto de saúde, a gente gosta de política. Quando a gente vai na prefeitura e não consegue aquilo que a gente almeja, a gente gosta de política. E aí já se passou 4 anos, ou a gente tem que esperar mais 4 para decidir de novo. Só que a memória da gente é curta, e a gente esquece os problemas e vive um mundo de fantasia. O que eu quero para Vargem Grande do Sul, como jovem, como oportunidade para jovem, é que os jovens possam crescer, desenvolver, acreditar que pode fazer melhor, que pode desenvolver algo melhor. O segundo momento que me trouxe até a política é que em Vargem Grande do Sul a gente tem uma dificuldade. Eu, como saí da dependência química, que tive problemas com droga, com álcool, e vi destruir-se tudo que eu tinha de sonho, projetos naquele momento, então eu acredito que precisamos de mecanismos para que sejam parado ou paralisado uma ajuda para esses jovens. Porque a maior dificuldade de uma mãe é ver um jovem nas drogas, é ver um jovem no álcool, é ver um jovem em estado de decadência e não ter a condição financeira para poder desenvolver nele, ou ajudar ele a ir para frente. Nenhum pai quer que um filho seja tomado pelas drogas. Nenhuma mãe quer que o filho seja tomado pelo álcool. Todas as mães
coincidem em ter um projeto futuro melhor. Os pais que não deram certo na vida, ou que acharam que não deram certo, querem que os filhos deem certo. Os pais que não estudaram, que não têm um curso superior, eles querem que os filhos tenham um curso superior. Eles querem que os filhos tenham a projeção de melhora. E o álcool, as drogas, a falta de oportunidade impede que o jovem cresça e atravesse por todos esses problemas. A gente quer, junto com o candidato a prefeito, a pré-candidato a prefeito Magalhães e o pré-candidato a prefeito, pastor Juliano, queremos que implantar dentro de Vargem Grande do Sul uma clínica para dependente químico e dependente do álcool, o alcoolismo. Mas não é qualquer clínica, uma clínica que tenha médicos, que tenha terapeuta, Que tenha psicólogo, que tenha pessoas lá dentro capacitadas para desenvolver nessas pessoas a vontade de voltar a viver e viver um novo tempo. É isso que a gente quer. O terceiro ponto que me introduziu ou me forçou a entrar nesse meio da política é que eu não sou político. Eu não dependo da política. Eu não sou como algumas pessoas que estão lá na política e se não ganhar esse ano, se não ganhar essa eleição, vai ficar sem uma renda na vida. Eu tenho uma renda, eu não dependo disso. Eu quero estar lá para ajudar as pessoas. Eu nem sei ou quanto poderia ganhar ou quanto poderia beneficiar a minha vida esse valor. Mas eu sei que a gente lá dentro, podendo contribuir, a gente pode desenvolver mecanismos e forças, juntar forças, para que haja crescimento. Porque o terceiro ponto que mexeu comigo é que os animais que estão nas ruas, maltratados, ou que seja qualquer do gênero, crianças que são maltratadas, isso está interligado com um fator cultural. Quando a gente não gera oportunidade para os nossos cidadãos, automaticamente eles vão crescer desfamiliarizados. E quando eles crescem desfamiliarizados, nós vemos crianças com dificuldade de ir para a escola, crianças abusadas fisicamente, crianças que precisam de um socorro, mas que agora a gente precisa ser imediatista, de que vão tentar forçar alguma coisa ou mascarar um problema. Quando é que a sociedade precisa começar lá atrás, desenvolvendo trabalhos para que as crianças se desenvolvam e veja na sua família que pode ser uma família melhor a dele. E que depois jovem, ele pode ter uma família melhor do que a anterior. E, consequentemente, mudar a cultura de Vargem Grande do Sul. Que as pessoas dizem que é uma cidade pequena, sem futuro, sem emprego, sem empresa, sem oportunidades e que precisa correr por todo mundo para viver uma grande oportunidade. Vargem Grande pode mais, Vargem Grande é melhor do que isso, Vargem Grande pode construir melhor. E a gente, com esse sistema cultural, a gente vai ter menos maus trato aos animais e maus trato aos filhos e, consequentemente, agressão doméstica, isso vai diminuir. Eu quero acreditar que as pessoas podem unir forças comigo, porque eu sou apenas um jovem hoje, mas que amanhã podemos ser centenas de jovens juntos, na mesma bandeira, dizendo, há uma bandeira levantada de mudança, de projeto, de futuro, de crescimento e oportunidades, que pode mudar o contexto histórico de nossa cidade e fazer uma Vargem Grande muito melhor. Fechando. Gabriel também, junto com a sua esposa, são empreendedores, né? Não são só empreendedores no digital, que eu acompanho lá já as collabs, as parcerias, parabenizar vocês, mas também tá com um novo empreendimento aqui na cidade, né? Chegou em São João da Boa Vista, a Agropet Pavan. Como é que foi esse projeto? Como é que chegou aqui em São João? Assim, eu trabalhava em um lugar, né? Trabalhei por 17 anos e meio. Para quem conhece a Agrovar, um rótulo de Purina, em Vargem Grande do Sul, é uma das maiores agropecuárias em Vargem, pude ter o prazer de gerir essa loja, né? E durante muito tempo eu nunca quis abrir algo para mim, eu sempre quis abrir algo para Agrovar Purina, certo? E durante o tempo, os acontecimentos, a vida, as coisas mudam muito rápido, né? A gente criou esse sentimento em poucas semanas e decidiu colocar em prática a fé novamente, né? A gente sem muito recurso, sem muita força e assim, Amanda abraçou um sonho meu, né? Isso é muito importante. Então assim, eu sinto-se na obrigação de abraçar os sonhos da Amanda porque ela abraçou o meu. A Agropet Pavan, pode ser que hoje ela lá dentro seja um sonho dela, mas a princípio era um sonho meu, né? Um projeto meu. Então a gente tinha como início em abrir em Vargem Grande do Sul, até porque pela pré-candidatura a vereador, e quero já deixar enfatizado aí que a gente não muda nada, né? A gente está lá em Vargem Grande do Sul, meu coração é lá, eu nasci em Vargem Grande do Sul, e a gente está aqui tentando a vida para abrir uma filial em Vargem Grande do Sul também, nada impede.
da gente abrir uma filial em Vargem Grande do Sul, né? Perfeito. Eu acredito que só o trabalho vence as dificuldades. Então, esse sonho, colocamos ele em prática, vimos esse ponto, oramos a Deus e Deus coincidiu com o nosso pedido. E a Amanda costuma falar que ela é uma filha mimada de Deus, né? Então, e eu acredito que ela é mimada mesmo, porque a gente colocou até o valor do aluguel, E Deus mandou. que era difícil de fechar, né? Porque vocês sabem, vocês que moram em São João, que no DR é difícil um ponto, né? Sai um, entra outro e vai aquela onda de... Praticamente impossível. Todo mundo quer o DR, né? Eu não sabia dessa dimensão do DR, mas todo mundo quer o DR. E apareceu essa oportunidade. A gente entrou pra dentro com muita fé mesmo. Tudo aconteceu, contando hoje, em torno de 3 semanas. Uau! Muito rápido. Filha mimada de Deus. Eu gostei dessa expressão. Ela orou, Deus bradou. E aí, ela hora as coisas acontecem. Então já fica a propaganda também, né? Fica. Qual que é o endereço lá? Com a Amanda. Rua Henrique Cabral de Vasconcelos, número 1684, Jardim São Nicolau. Muito bom. Para os mais conhecidos, no DR. Pronto. Agropets Pavão, Então, projeto. assim, a gente entrou pra dentro e falou, vamos ver o que vai dar, né? E confesso pra todo mundo que um dia eu cheguei lá e vi tudo lá, sem nada. Piso e eu. As lágrimas tomaram eu, o desespero tomou eu. Eu disse, não sei se vai dar certo, Deus. Mas, conforme os dias foram passando, eu pude provar da mão de Deus. Novamente. Novamente. Então, acreditando em Deus muito, muito. E assim, entendendo que ninguém chega sozinho em lugar nenhum. Eu construí muita amizade na Agropar Purina. Eu construí muitos amigos. Inimizade eu não tenho, se eu tenho eu também não sei, né? Então, assim, tem, Claro, aqueles separados que a gente gosta mais, que a gente tem mais amizade, que a gente senta na mesa. Mas eu fiz muitas amizades. E através dessas amizades, eles me ajudaram a construir a Agropets Pavão. Eu costumo dizer para todo mundo que vai lá, né? Que eu não construí sozinho. São várias mãos que estão construindo a Agropets Pavão. Enquanto a gente achar que a gente consegue as coisas sozinho, nada acontece. Verdade. Né? Quando a gente achar que a gente é bom, que Não dependo de ninguém. Porque eu tenho uma experiência de 17 anos e meio com o público, atendendo o mesmo mercado, e eu poderia dizer para vocês assim, ó, eu sou bom nisso, mas eu tenho muito a aprender. E se não fosse a mão de outras pessoas que me ajudaram, eu não estaria aqui. Porque são pessoas assim, ímpar. Se eu citasse um nome aqui, eu estaria pecando com outras, Sim. entendeu? Então, são pessoas que chegaram e falaram, eu vou te dar isso, eu vou fazer isso, eu vou colocar aqui, se o dia que rodar um negócio, vamos pegar de volta. Então, são muitas pessoas. Quem entra na Agropets Pavão hoje, tenho certeza que daqui 6 meses vai estar totalmente diferente. Acho que é um lugar singelo, pequeno, sabe? Que não é aquilo que vocês esperam. Mas eu pude provar de Deus no pequeno. Né? É muito pra gente. Porque foi muito Deus no negócio. Muito Deus. E assim, a gente tem um começo agora. Claro, a gente tem uma experiência, a gente conhece produtos, tudo mais. Mas a gente tem que começar um começo assustador. Né? Financeiramente, é as mãos de Deus, não tem pra onde. Tá chegando a clientela. Tá chegando clientela assim, como se a gente conhecesse há 10 anos. E eu não conheço ninguém em São João. Falei, o que eu vim arrumar aqui? Então, o projeto, assim, é que dê crescimento a Agropets Pavão. Acredito muito que aquele ponto vai ficar pequeno, que a gente vai construir alguma coisa aqui. E também, no futuro, construir em Vargem. O meu coração está em Vargem, a gente mora em Vargem, a gente construiu a casa em Vargem. Quero trabalhar para a sociedade de Vargem. Trabalhar pelas pessoas. Poder ajudar as pessoas. Sim. E através da Agropets Pavão poder fazer um trabalho social melhor. Sim, né? com certeza. Porque não faz nada sem dinheiro, né? Quem faz sem dinheiro? Então, eu quero que Deus me abençoe, mas não é meu, é nosso. Né? Não é nosso. É claro que eu quero uma vida confortável. A Amanda tem um sonho de ter um bebê, de dar um futuro melhor para ele. De construir uma família confortável como todo mundo quer, mas também quero ajudar outras pessoas. Isso é muito Porque bom. como pessoas me ajudaram eu em construir essa Agropets Pavão, eu vou poder ajudar outras pessoas. Eu tenho certeza disso. Maravilha. Gente, eu quero agradecer o tempo de vocês. Quero agradecer de vocês. É o primeiro podcast? Sim. Olha que honra. ADMcast, o primeiro podcast desse casal, de muitos que vocês vão participar no Brasil e fora dele.
Eu desejo a vocês tudo de melhor. Vocês são pessoas maravilhosas. Eu quero agradecer por esse tempo de mesa e por vocês também ter nos ajudado. Agradecer a parceria, né? Estão lá nos ajudando, compartilhando nosso conteúdo. Nós somos imensamente gratos a vocês. Quero aproveitar e deixar esses minutos finais para Amanda, depois para o Gabriel, para vocês também fazer os agradecimentos, né? Depois eu ainda quero finalizar com alguns agradecimentos a algumas pessoas, mas eu quero aproveitar, abrir esse espaço de final para vocês fazerem o agradecimento, mandar um abraço para vocês, as pessoas que depois vão assistir, aproveitar a família, enfim. Começa com a Amanda. Mais uma vez, obrigado, Amanda. Quero agradecer, primeiramente, ao pastor Lucas Teodoro, a sua esposa, a toda a equipe, que fica escondidinha aí, mas está fazendo um trabalho incrível. E também agradecer a Deus por essa oportunidade e mandar um beijo, um abraço para minha irmã, que ela falou que ela queria vir, estava ansiosa para assistir, mas acho que ela já está dormindo, tadinha. Então, um beijo, Manu. Logo, logo você vai ver aí. Boa, aí, Manu, ó, um abraço, então um beijo apertado da sua irmã. Manuzinha é uma benção, né? Eita, glória. Maravilha. Também passa a bola aí para o Gabriel. Quero aproveitar esse instante também para tributar a Deus a gratidão, né, por nos conceder essa oportunidade e entrelaçar amizades, né, e agradecer ao pastor Lucas Teodoro, toda a equipe da Demicast, que é uma equipe sensacional, né, a esposa do Lucas Teodoro, que Deus possa contribuir. O Demicast vai ser o maior podcast da nossa região, né? Se Deus quiser. Excelente. É só um pequeno passo de grandes corridas, né? Então, a gente vê o trabalho sério, o trabalho profissional, né? E o trabalho que é profissional, sério, ele precisa ser crescido. Porque o que eu costumo dizer sempre, a maioria das minhas pregações, o crescimento é inevitável. Seja em qualquer área da gente, a gente foi feito para crescer, e todo projeto foi feito para crescer, todo sonho foi feito para crescer. Então, a Demicast, ela é um projeto de crescimento. Quero destinar aqui gratidão. Muito obrigado. Maravilha. Então, vamos aproveitar, né? Aproveitar esse fechamento. Vou pedir para você que assistiu até aqui, comente livremente aí embaixo no YouTube, nos cortes, vá para o nosso Instagram, vou para a câmera 3. Você que assistiu até aqui, eu quero te agradecer. Deixe seu like, compartilhe com alguém, salve para assistir depois. Se inscreva no nosso canal do YouTube, tem muita novidade, você pode acompanhar completa esse EP. Você assistiu até aqui? Deixa nas frases qual parte você gostou mais, o que mais você se divertiu, qual parte chocou, te impactou. Comente livremente aí no YouTube. E eu quero agradecer você por nos permitir ter esse tempo de mesa e você fazer parte também com a gente, acompanhando até aqui esse episódio. Essa frase é a frase norteadora do nosso podcast. Só Jesus pode fazer pessoas comuns viverem histórias extraordinárias, e a gente pôde acompanhar essa história sensacional do Gabriel, da Amanda e deste casal hoje juntos, né? Eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês. Você que veio até aqui, quero te agradecer também. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe. A gente vai terminar com uma oração agradecendo a Deus. Senhor, te agradecemos por este momento, em tudo te louvamos. Abençoa, meu Pai, esse jovem casal, que eles possam crescer, frutificar em todas as áreas, profissionalmente, em seu matrimônio, em seu ministério, que eles possam, meu Pai, ser guiados sempre pelo Senhor em tudo que eles fizerem. Em tudo te louvamos e te agradecemos, hoje e sempre. Amém. E graças a Deus. Amém. Fechamos.